Fala, amigos do Tio Canada, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tio Canada Podcast. Ao meu lado, Alexandre Canevari. E aí, meu amigo? E aí, meu querido? Já tranquilo? é primavera? Graças a Deus. 17 graus hoje. Já dá pra fazer hiking? Hiking. Daqui a pouco dá pra nadar já nos No lagos. Bow River? Aí sim. Nossa convidada de hoje, Lúcia Gooder, do Canadá Mais Que Um Sonho. A Lúcia era bombeira militar no Brasil, deixou uma carreira estável lá para vir aqui atrás do Plano Canadá. A Lúcia já viajou todo o Canadá, já passou por mais de 100 cidades, tem muita história para contar aí e a gente vai entender um pouquinho. E aí, Lúcia, tudo bem? Opa! Chegou o dia. Pois é hoje. Vamos Esse conversar papo um pouquinho sobre o Canadá. vai pegar fogo esse papo. Eu espero que sim. Xande, antes de mais nada, vamos falar aí do nosso patrocinador. Se eu quiser um açaí agora que tá fazendo calor aqui, aonde que eu acho? Lá no samba. Tomei um hoje, hein? Tá bom, hein? Tava Açaí bom? com Guaraná. Bom Show demais. de bola. E só acha açaí? O que mais que tem lá? A gente tem todos os produtos brasileiros que a gente sente falta, a gente tem lá no samba. E pra galera que quer, eles entregam aqui em Calgary, eles entregam em Airdrie e eles entregam pro Canadá inteiro, pelo Canada Post. Pô, aí sim, cara. Sabia Então- que tem pipoca vovozinha lá, que é feita em Campinas? Mostrar, eu tenho uma aqui embaixo. Passei lá, eu já falei que é minha segunda casa. Passei lá ontem e eu É falo, bom eu não demais. posso ficar mais do que 15 minutos lá, que eu fico lá e fico querendo comprar, Aí que é bom demais. É bom demais. Pessoal, depois vocês dão uma olhadinha embaixo na descrição aqui. Tem o link, tem o Instagram, tem produto bom pra caramba, tem um site, você consegue pedir tudo online. O produtor aqui, eu sei que ele compra picanha de lá, velho. Picanha brasileira, né? Não, e bom saber que entrega por todo o Canadá, né? O pessoal de Ouro aí, ó, vocês queriam uma solução para produtos brasileiros, tá aí o Pronto, samba. Aí o Samba samba Brazilian entrega. Market. Lúcia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Antes da gente falar de Canadá, queria saber da tua história. Conta um pouquinho pra gente aí. Quem que é a Lúcia Gooder? Pois é, como você bem disse, né? Eu era bombeira militar lá no Brasil. Servi por 6 anos no militarismo. E então, por causa de toda a situação do nosso país, né? Principalmente por causa da violência, eu decidi sair do Brasil, tentar outras Do oportunidades. Brasil você é de onde? Eu sou do Sul. Do Sul? Você pode perceber pelo sotaque, né? Que lugar eu do sou, Sul? Eu sou do Paraná, sou do interior do Paraná. Nasci em Marechal Cândido Rondon, que é uma cidadezinha bem pequenininha ali, do lado oeste do Paraná. Mas boa parte da minha vida eu fiquei em Foz do Iguaçu e a minha última cidade foi Cascavel. Cascavel. Mas por causa do bombeiro, eu também passei por várias Com que cidades. idade que você entrou no bombeiro? 21 anos. 21 anos. E era um sonho teu já antigo? Como que foi isso? Na verdade, eu sempre quis ser médica, né? Então, eu estava estudando para entrar na faculdade de medicina e então eu vi um anúncio, né? Dizendo que eles estavam procurando contratando, sabe? Bombeiros. E então, eu decidi aplicar, né? Para o concurso e eu passei. E eu achei interessante. Não, uma coisa que eu até comentei com a minha mãe na época, eu falei assim, olha, porque a gente veio de uma família humilde, né? Minha mãe é professora, né? Aí eu até comentei com a minha mãe, falei assim, mãe, já que não tô conseguindo, porque eu passei em medicina. Eu passei, só que era uma faculdade privada. Tá. Eu não conseguiria arcar, obviamente, com os custos da faculdade. Aí até eu falei com a minha mãe, poxa, mãe, já que eu não consigo cursar medicina, né? Não consegui passar na pública, pensei em prestar para o bombeiro, porque eu consigo ser socorrista, né? E eu consigo verificar como que é a situação, né? No atendimento pré-hospitalar. E quem sabe, né? Futuramente, guardando dinheiro, eu consigo entrar em medicina. Fiquei 6 anos no bombeiro. Foram 6 anos. 6 anos no bombeiro. 6 anos no bombeiro. Como que era a rotina lá? Gostava? Porque assim, dentro do bombeiro, pensa assim, que o bombeiro é como se fosse uma empresa, né? Uma empresa pública. Então, ali dentro tem o setor administrativo, tem o setor da prontidão, tem financeiro, tem absolutamente tudo dentro do bombeiro. Então, não significa necessariamente que você vai atender no caminhão, mas tem também ambulância, tem também salvamento aquático, salvamento terrestre, você pode trabalhar no administrativo, você pode trabalhar na vistoria. E o que você gostava? É complicado. Eu tenho mixed feelings, né? Eu gostava muito do caminhão, que é a adrenalina, toca 3 sirenes, quem é bombeiro aí vai saber, né? Quando toca 3 sirenes, no meio da madrugada, você fala assim, é hoje, né? E sai correndo, realmente igual cena de filme, você tem 1 minuto lá para você vestir o EPI, né? Entrar dentro do caminhão e sair para ocorrência. Isso realmente é muita adrenalina. Só que uma das maiores necessidades do bombeiro hoje é o SEAT, né? Que você atender realmente o atendimento pré-hospitalar. Então,
num dia, 24 horas de plantão, você tem 2 ocorrências, da cidade que eu era, né, Cascavel, 2 ocorrências para o caminhão e 10 ocorrências para a ambulância. Então, tinha muita necessidade da ambulância realmente. Então, assim, por mais que no caminhão tivesse mais adrenalina, obviamente que quando você está falando de SEAT, você está falando de realmente vidas, não apenas bens materiais, como aconteceu na maioria dos incêndios. Já entrou em algum prédio Pegando com toda fogo? certeza. Como que é essa sensação? É loucura, né? Mas eu era muito nova. Eu acho Tá. que você não pensa muito. Você só realmente... Eu nunca entrei num prédio que tivesse que salvar uma vida. Sabe? Então, isso é muito interessante se dizer. Tá. Que geralmente, quando as pessoas pensam assim, meu Deus, o bombeiro tá entrando lá e geralmente tá indo para salvar alguém. Não necessariamente. É porque nós não protegíamos apenas pessoas, mas também bens, propriedades, né? Então, se estiver pegando fogo, você tem que entrar da mesma forma. Você tá protegendo bem a propriedade de alguém também. Aconteceu de Trote. em algum lugar que tinha... Trote é certeza, né? Trote inclusive, já vou deixar aqui. Gente, pelo amor de Deus, tem que Não parar com os trotes. faça. Isso aí Tem muito trote? com toda certeza. Isso aí é um desgaste Imagina para a quanto corporação. Exatamente. Um desgaste para a corporação, dinheiro público sendo jogado fora. Assim, é realmente estressante. E tem trotes que realmente parece uma ocorrência de verdade. Então, vai caminhão, vai médico, vai ambulância. Cada saída do bombeiro custa um absurdo. Tanto é que aqui no Imagina. Canadá É cobrado. exatamente. Então, assim, lá no Brasil não é. E é muito desprendimento de dinheiro público por causa de trote. Então, isso realmente acaba afetando a A pessoa corporação. dá um outro endereço, cria uma situação e não é nada daquilo. Exato. E não é apenas criança, não. Não é apenas criança, não. Meu É Deus. muito trote, muito trote. Eu trabalhei como dispatcher, né? Que é... Pessoa que atende. Exato, agora eu esqueci o nome. Atendente. Não, mas dispatcher. Que você atende a ocorrência, você né? envia a, sei lá, despacha. Exatamente. Então, você fica lá atendendo a bombeiros de emergência, qual é a ocorrência? Aí a pessoa fala, né? Tá acontecendo isso e aquilo, tem todo um roteiro, né? Você, eu preciso do endereço, tudo mais. Só que, assim, é muita adrenalina. Você tá lidando com vidas, né? Pode ser que é uma mãe ligando porque uma criança tá afogada, uma criança de 10 dias, 5 dias. Você tá lidando com vidas. Então, realmente é desgastante. E entre você distinguir o que é trote... Não, você tem que ir. Tem que mandar, né? E não vou mandar? Não, lógico, você vai mandar. Exatamente. Então, obviamente, tem toda uma equipe por trás, né? Que acaba gerenciando, né? Se sai ou não sai a ambulância ou caminhão. Só que, vez ou outra, acaba saindo para trote. E é realmente estressante. Aconteceu de ver, assim, pessoas sem vidas, com morte, toda certeza. tudo Não, isso é o era que mais- dia a dia, né? Eu costumo brincar com os meus amigos. É melhor você não pedir para um bombeiro para ele começar a contar de ocorrência. Não, eu tô Senão você vai ficar o dia inteiro. Eu tô tentando entrar nisso. Não, mas é que assim, muitas pessoas, eu até comento bastante lá no Instagram, mas assim, olha, eu vou falar algo sensível. Se você não gosta de ouvir sobre isso, pula os stories. Porque realmente são coisas muito fortes. Nada te impacta mais. Impacta. Não, quando eu estava no bombeiro, muito menos, né? Porque você lida Tá, você bastante tá- com essas coisas sensíveis, né? Então você acaba criando uma casca, querendo ou não, né? E eu vejo, teve uma frase muito sábia que você falou esses dias pra mim, nós somos frutos dos nossos traumas. Então assim, como eu vi muito trauma, hoje realmente eu me considero uma pessoa mais forte, psicologicamente falando, por causa disso, por ter lidado com tantas situações de emergência. Por exemplo, é uma situação que aconteceu. Uma mãe, eu estava na ambulância, uma mãe com uma criança afogada, 13 dias. Piscina? Não, é leite mesmo. Tá. Completamente roxinha a criança, 13 dias. Eu cheguei na ambulância, a mãe simplesmente jogou o bebê no meu colo. Salva meu filho. A mãe em prantos. Imagina você, o que você faz? Cara, tá ali na sua mão a vida. A vida de uma criança de 13 dias. Então, assim, é realmente complexo. Você tem que ter sangue frio. Salvou a criança. Com toda certeza. Não, mas essas situações, e é uma coisa que eu até deixo para quem está nos ouvindo, qualquer mãe gestante, você tem que saber lidar. Fazer o curso de primeiros socorros, né? Exato, muito uma coisa assim, importante. é a diferença entre você salvar a vida do seu filho e não salvar. Porque assim, são questões de minutos. Para você salvar a vida do seu filho. Eu fiz esse curso Exato. recentemente aqui no Canadá, porque eu acho bem importante, tô lidando com público, bastante gente e tal. E a parte que mais me tocou era de ver o bebezinho lá, como que você pegar ele, segurar aqui, bater certinho ali, fazer a massagem. Tem os protocolos aqui do Canadá, que é 30x2, já esqueci. Que é tantas massagens para 2 respirações e tal. Isso muda bastante também. Os protocolos ali, eles estão atualizando.
Também vi, eu acho que alguma coisa, curso de mergulho. Eu até ia comentar, essa é a minha segunda dica para todos os pais que estão aí me ouvindo. É colocar seu filho na natação, que a quantidade de crianças que morrem por afogamento é algo absurdo. Muitas vezes, é uma coisa que eu até costumo falar no Instagram também, não é porque você não escuta falar que não acontece. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque você não escuta falar que não acontece. A gente vai falar muito disso, Pois é. que você não escuta falar. Pois é, então assim, a questão de afogamento de crianças, ela é muito Seus grande. filhos sabem nadar, Xande? Graças a Deus. Ainda bem. O Theo, acho que era o último que não tipo, ele sabia que a gente colocou ele na natação no Brasil um pouquinho antes de vir, aqui ele nadava com boia. Mas agora, voltando pro Brasil, a Renata falou, vamos ver se você já tá conseguindo. Não, vamos ver se você já tá conseguindo, porque ele já tinha feito aula, mas ainda no início. E graças a Deus ele atravessou a piscina, vai e volta, ele tá com 5. 5. Ah, que legal. Perfeito. Não, O Joshua tava na aula. Exatamente. É uma coisa assim que eu deixo para todos os pais. 1, você tem que saber a questão dos primeiros socorros do seu filho em caso de afogamento. 2, seu filho tem que saber nadar. Porque você nunca sabe. Mas eu não frequento muito piscina. Na casa do amiguinho vai ter. Então, assim, na dúvida, seu filho tem que saber nadar. Foi uma das primeiras coisas que meu pai me ensinou a nadar. E era nadar não era piscina, não. Era rio. Corredeira, corgo, alto mar. Nadava em alto mar desde pequenininho. Gosto muito de nadar. E quero trazer isso pro Joshua, é bem importante. Qual que foi o dia mais chocante no bombeiro? Eu tenho vários. Pá! Eu acho que foi no começo, quando eu ainda não estava psicologicamente preparada, por mais que eu fiquei quase 1 ano em treinamento. E no treinamento você já vê muita coisa. Inclusive, as ocorrências que você vai fazendo no estágio, né? Ali você já vê muita coisa que você já vai criando a casca. Mas a primeira vez, uma das primeiras ocorrências que eu fui... Cuidado, cenas fortes. Uma das primeiras ocorrências que eu fui, eu trabalhava numa cidade muito pequena, Capanema, no sudoeste ali do Paraná. E um rapaz, 2 ocorrências, né? Um rapaz, ele se perdeu numa curva, bateu com tudo numa árvore. Não vou citar como que o cara tava, mas realmente, assim, em pedaços. E pra mim, foi a primeira vez que eu vi um ser humano daquela forma. Aquilo pra mim foi muito forte. Eu falei assim, nossa... E tinha uns meus outros colegas, né? Eu falei assim, nossa, Lúcia... Tá pesado. Eu falei assim, pra gente que é novata aqui, é pesado. Mas depois acaba sendo rotina. Eu lembro realmente. quando a gente se conheceu, pelo Instagram, né? A gente se fala, eu e a Lúcia, a gente conversa desde 2018, dezembro de 2018, lembro até hoje, né? Você mandou uma mensagem, a gente começou a trocar ideia. E eu comentava, eu fiz o serviço militar obrigatório, né? Não chega a ser um tempo tão longo, também não vi ninguém nessa situação da Lúcia. Mas eu tive contato com o militarismo ali, com o negócio de respeitar a hierarquia, de você tem que fazer aquilo e tal, e a gente conversava sobre isso. Isso te alegrava ou não, assim, no quesito de, poxa, tem que viver aqui esse sistema tal, desgastava? Eu acho que a gente aprende. Eu acho que tudo na vida a gente tira as nossas lições, né? Eu acho que a hierarquia me ensinou muita coisa. E no militarismo você tem que ter disciplina, né? certeza. Então, ou você aprende ou você cai fora. É mais ou menos assim que funciona. Você não aguenta o E sistema. você ficou 6 anos. 6 anos. E aí decidiu vir pro Canadá. Exatamente. Da onde surgiu o Canadá? No começo, nós pensamos em Austrália, porque tinha um médico lá do quartel. O que acontece? Tem alguns médicos que eles acabam atuando dentro do CIAT, né? E um deles comentou conosco que ele estava indo para a Austrália. Aí nós começamos a pesquisar um pouquinho sobre a Austrália, tudo. Aí eu vi que o custo para ir para a Austrália já era muito caro, o custo de vida era caro. E naquele momento não era para ser. Hoje eu penso que não era para ser. Então nós começamos a pesquisar outros lugares mais baratos de conseguir imigrar. Caímos no Canadá, né? Começamos a pesquisar então sobre o Canadá. Porque queria sair do Brasil, já tinha dado... exato. Qual que foi o gatilho? Até uma questão que eu acho bem interessante é que você sempre fala. Você queria vir para o Canadá. Você não queria sair do Brasil. Eu acho sensacional essa frase que você... Exato, eu acho sensacional isso que você fala. No meu caso era o contrário. Você queria sair do Brasil. Eu queria sair do Brasil. Podia para ser onde? Austrália, não me podia ser interessava. Irlanda. Eu queria sair. Exatamente, eu queria sair do Brasil. O que acontece? Eu não conhecia nada além do Canadá. Só que em 2017 eu fiz uma viagem para a Europa e por isso que eu adoro viajar. Porque a partir do momento que você conhece outros lugares, você abre os seus olhos para uma outra realidade. Então, a partir do momento que eu conheci essa outra realidade, eu falei assim, o lugar onde eu vivo não é para mim.
Não é pra Tem mim. muito mais lá fora. Muito mais. E hoje eu digo com propriedade, muito mais, né? muito mais. Então, eu realmente, diferentemente de você, eu queria sair do Brasil. Eu não queria vir para o Canadá. Eu queria sair do Brasil por causa, primordialmente por causa da segurança. Quando eu falo eu não queria sair do Brasil, assim, eu não tinha nenhum problema do Brasil que me tirava dali, mas eu achava que eu teria muito mais, uma vida muito mais abundante, oportunidades lá fora. Eu queria viver a vida internacional, não era o Brasil que estava me expelindo, era a vida lá fora que me atraía e me chamava, entende? Acaba quase que dando na mesma, mas são coisas que vai mudar lá na frente, eu acho que no longo prazo, né? E aí surgiu o Canadá, você entendia até que ponto do Plano Canadá para você vir? 0. Vamos ser realistas, 0. E todo mundo começa do 0, não é Claro, mesmo? claro. Então eu comecei a pesquisar em relação às cidades e hoje eu enxergo de outra forma. Não é que não tinham informações, talvez eu que não quisesse enxergar. Né? Que a gente sempre fala bastante de Toronto, de Vancouver, aquela clássica, né? Das outras cidades. E então nós decidimos fazer uma viagem exploratória. Vamos então conhecer um pouco mais de Toronto, né? Fui para Toronto, a minha experiência desde o início na viagem exploratória em 2018 não foi produtiva. Eu sou do interior do Paraná, a maior cidade que eu já morei até hoje é de 300 mil habitantes, de repente eu me vi em Toronto. Toronto é uma cidade grande, tem todos os problemas de cidade grande, e eu assim, falei assim, olha, não é pra mim. E uma das coisas, e isso é interessante, é o meu perfil, se é que eu vou falar em relação ao meu perfil, eu não gosto muito de trânsito. Eu sinto que, pra mim, tempo de deslocamento é tempo de vida perdido. A partir do momento que eu tenho que demorar 1 hora para chegar do ponto A para o ponto B, isso para mim não é qualidade de vida. Para os meus parâmetros. E isso aconteceu em Toronto. Então, assim, eu falei assim, olha, realmente Toronto não é pra mim. Eu vou ser infeliz se eu morar nessa cidade. Então, nós decidimos ir pra segunda maior cidade da província para ver como que seria. A segunda maior cidade é a cidade de Ottawa, que é a capital do Canadá. Então, foi ali, quando eu conheci Ottawa, eu falei assim, essa cidade me interessa. Então, a partir disso, eu comecei a pesquisar bastante sobre Ottawa. E eu cheguei à conclusão que, profissionalmente, para mim seria interessante. Porque é a capital, tem muito serviço público, eu sou da área de segurança pública, então eu acho que é interessante profissionalmente. Você já veio com a mentalidade, não, eu também quero ser bombeira lá no Canadá. Não. Mas isso aí ainda era antes de vir para ficar, era primeira viagem exploratória. Você começou, então, pela viagem para depois tentar entender ali os planos de imigração, a job offer, o college, todas essas paradas. Você falou, primeiro eu vou para lá. Então, esse é o primeiro erro. Tá. Hoje, sinceramente, eu jamais teria feito isso. Porque é muito dinheiro envolvido para você chegar no país sem ter conhecimento do básico. Se eu pudesse... Descobrir o que dá para descobrir à distância. Exato. Gente, tem tanta coisa, eu diria a maioria, que você consegue estudar antes de chegar aqui. A partir do momento que você chega aqui, opa, agora sim, agora vamos ver o que eu não consigo ver na internet. Agora a gente vai sentir como que é a cidade para ver verdadeiramente se seria o nosso perfil ou não. Então, essa é a primeira questão. Foi daí que surgiu, então, a jornada imigrante, inclusive, né? Foram dos meus erros em relação à escolha da cidade. Não que, deixar bem claro, que Ottawa seja uma cidade ruim, mas hoje eu tenho a clareza que se eu tivesse estudado sobre a cidade antes, principalmente em termos de imigração, eu não teria ido para Ottawa. Por mais encantadora, cheia de oportunidades, interessante que seja. Você voltou dessa viagem para o Brasil e quanto tempo durou para você retornar e com qual plano você voltou? Eu fiz essa viagem em janeiro, fevereiro de 2018 e nós chegamos em maio de 2019. Bem rápido. Então, não. Do outro ano. Não. Até porque tem que guardar um certo dinheiro, não é mesmo? Nessa época você já usava a rede social ou ainda não? Não. E é curioso isso, né? Porque... Eu praticamente não usava, por causa do militarismo, né? Não tem como você expor muito a sua vida particular, né? Não existe isso, né? E foi uma mudança muito brusca de vida em relação a isso, a rede social. Legal. E aí, na época que você começou a pesquisar, você viu lá estudos, Express Entry,
Viu todas as formas e se achou melhor o estudo. E agora que entra o Joel. A cara dele. Foi aí que eu conheci o Joel. Porque você já tinha o Tio Canada, o né? Canada já existia. Eu não sei como que surgiu o Tio Canada, mas apareceu lá no... Como surgiu, você fala como apareceu pra Como você. apareceu pra mim o Tio Canada. Eu comecei a seguir o perfil do Joel, foi em dezembro de 2018, assim como... Pensa só, eu saí da viagem exploratória em fevereiro de 2018 e eu comecei a pesquisar bastante sobre o Canadá. Comecei a seguir perfis do Canadá. Só tinha, na época, gente de Toronto, basicamente, que eu não tinham tantos perfis. E é curioso, né? Faz pouco tempo, né? As coisas mudaram. Exato, e não tinham tantos perfis assim. A maioria deles eram de Toronto. Aí surgiu o Tio Canada. Eu vim em dezembro de 2018. E eu comecei a conversar com o Joel. O Joel começou a falar assim, eu vou vir por estudos. Eu vou estudar inglês para conseguir o Express. Você lembra? Lembro. Aí eu falei, tava eu e a Bruna, não sei como que foi a conversa, a gente convidou você para fazer uma chamada de vídeo. A gente tava tipo, vamos lá trocar ideia e tal. Eu queria entender o que você sabia, porque você começou a falar as coisas. Eu falei, caraca, ela não tá manjando algumas coisas ali, né? E a gente tava meio vacinado com algumas coisas. Eu tinha vindo, acho que já faz uns 3 anos que eu tava estudando o Plano Canadá, assim, já fazia um tempo. Aí a gente fez uma chamada de vídeo. E o que é interessante é que o Joel tem um perfil completamente diferente do meu. O Joel já tinha o seu irmão aqui, a sua prima aqui, é uma história completamente diferente. Né? Eu não tinha nenhum parente, eu não tinha ninguém. Aliás, eu tenho sim, eu não vou... A minha prima, ela mora aqui há mais de 20 anos. Ela chegou aqui por meio de... Não, Manitoba. Mas a divisa ali com Saskatchewan é praticamente Saskatchewan. O que acontece? Eles vieram com job offer. Há 20 anos. Outro perfil. E assim, é do meio agrícola. Sabe? É muito diferente. Então, eu não tinha nenhum parâmetro, né? Aí, naquela época, a gente conversou disso. E daí, você falou que vinha por... Eu viria com Express Entry. Não, naquela época que a gente falou ali por chamar de vídeo, só a ideia... Daí você até ficou assim, não, mas você vai para estudar e tal. Isso que eu queria entender. O que estava na sua cabeça? Aí o que aconteceu? Aí uma moça lá da minha cidade, curiosamente, as coisas acontecem na nossa vida depois que a gente vai entender, né? Uma moça, ela falou assim, não, eu tenho uma prima que mora em Ottawa. Eu falei assim, nossa, que interessante, posso falar com ela? Pode. Aí ela falou assim, então passou o contato, né? E ela falou assim, não, a gente veio aqui por college e tudo mais. E eu comecei a falar assim, gente, segundo erro. Vamos lá. Tempo. A partir do momento que a gente coloca um tempo, se a gente não vence esse tempo, parece que a gente está perdendo na vida. Parece que, assim, nossa, eu sou um perdedor. Eu não estou conseguindo cumprir as minhas metas nesse tempo estipulado. Certo. E a gente colocou como tempo maio de 2019. E a gente não ia conseguir a nota do Express Entry até maio de 2019. Não é da noite pro dia, né? Só que o problema foi o tempo. Se a gente não tivesse colocado esse tempo, talvez... teríamos conseguido. E esse é um dos meus maiores arrependimentos. Outra coisa, se eu tivesse feito a prova do IELTS do Brasil, também. Porque eu vim da pior forma possível aos meus olhos. É óbvio que, para muitas pessoas, esse é o caminho. O que eu digo em relação à minha realidade. O que eu fiz, eu não faria de novo. Que é o quê? Pathway, college... e tudo mais. Mas as coisas mudaram bastante do Pathway agora, né? Que pode ser feito online, tá? Perfeito. Da mesma forma. Da mesma forma. Mas na época... Não, tudo bem, mas você teve que se deslocar até aqui para fazer o Pathway aqui e tal. Agora, tipo, eu vejo que as pessoas acabam deixando de enfrentar o IELTS, o que eu acho um erro, que você tem que ir de frente. Mas o Pathway, pelo que eu vejo hoje, a pessoa não precisa deixar de trabalhar, ela continua a rotina normal dela, ela faz à noite. Então, eu não sei até quando vai poder fazer esse Pathway online, mas do jeito que tá atrativo. Pela tua experiência. Você fez o IELTS? Eu fiz o IELTS, eu estudei como se não houvesse amanhã por 4 meses, eu já estudo inglês já faz tempo. Estudei como se não houvesse amanhã, eu tinha uma opção, Lúcia, passar no IELTS, e eu tinha um tiro. Eu dormia e eu acordava, eu não sorria, não falava com mais ninguém. Eu passei assim, eu fiquei fechado dentro de casa até o dia dessa prova. E eu passei assim, bateu na trave e entrou. Se eu errasse uma vírgula, eu não estaria aqui, nada disso aconteceria. Então, perfeito. Eu queria ter tido essa clareza. Porque você me conhecendo... A minha prima não deixou. A hora que eu falei a palavra Pathway, ela deu um epa, pode parar. Perfeito. Agora você chegou no ponto. Deixou. Perfeito. Essa sou eu hoje. Essa sou eu hoje. Eu sou sua prima. Entendeu? Hoje eu sou sua prima. Ela não me deixou pensar em nada que não fosse esse caminho. A gente fez os cálculos, eu não teria a nota do Express Entry, não daria para eu fazer daquele jeito. Ela falou, você quer vir? Consegue essa grana, consegue essa nota?
Não faça diferente disso. Eu falei, vou fazer Perfeito. igualzinho. Perfeito. Pau. É isso aí. É alguém com clareza que chega no teu caminho e fala isso. Se alguém tivesse feito isso comigo, e obviamente que parta parta do princípio que ninguém vai fazer isso por você. Haja dessa forma. Né? Mas ainda bem que teve a sua prima no meio do caminho. Sim. Porque se eu tivesse tido esse apoio, a minha vida teria sido infinitamente mais fácil. Porque por eu ter feito o Pathway, vieram várias outras consequências atreladas a isso. Eu tive que fazer uma nova aplicação de visto aqui dentro, mais dinheiro, além do dinheiro do Pathway. Eu fiquei um tempo sem trabalhar aqui no Canadá. Todas as economias, assim, ó, em reais, escorrendo pelos nossos dedos. A nossa vida não tinha qualidade, porque a gente tinha que espremer todas as economias. Então, assim, foram 6 meses Eu acompanhei tudo. duríssimos, tu sabe. E até hoje eu sofro as consequências disso. Então, assim, foi muito duro. E naquela época, se viessem dois, a pessoa que você estava vindo junto, marido, mulher, podia trabalhar, né? Hoje não pode. Ou também não? No Pathway, você fala. Pelo Pathway. Não pode, mas tipo, eu tenho uma amiga que conseguiu esses dias, mas assim, ela falou, eu achei que não ia dar, não sei o quê, o cara foi muito com a minha cara e deu, mas não tá dando mais. Existe uma coisa chamada poder discricionário. O agente de imigração, ele tem o poder discricionário de aprovar ou não aprovar. Então, assim, nós tivemos a infelicidade de não ter a aprovação. E pessoas que estavam no pé, foi comigo, tiveram a aprovação. Então, assim, se você contar com isso, muito. entende? Então, assim, isso também foi doloroso, sabe? Por isso Na que época vocês vieram contando, tipo, é uma possibilidade? Não, seria uma possibilidade, com toda certeza. Só que chegando aqui, e a felicidade foi que eu consegui terminar o Pathway antes do tempo. Eu consegui terminar antes do tempo, senão eu teria que fazer mais Pathway ainda, mas eu consegui a nota E o college? Foi gostoso? Meu amigo, você sabe... Agora ele cutucou. O college foi bom? Como é que eu posso te descrever isso em palavras? Vamos ser real, sem desanimar a galera. Não, tô brincando. Não, mas Vamos assim, eu falar sou real. extremamente realista. Porque assim, eu gostaria que alguém tivesse sido comigo. Por isso que eu sou extremamente realista. Vai doer? Vai. Mas eu prefiro que você saiba agora e se prepare. Pra isso, eu Chegue pronto. Chegue pronto. Você vai enfrentar de Chegue qualquer iludido, jeito. não vem iludido. Exatamente, você vai enfrentar de qualquer jeito, né? Então, já venha pronto pra saber o que fazer quando a dificuldade aparecer, do que você vir fantasiando alguma Achando coisa que nossa, vai ser fácil, vou fazer vários amigos. Vai ser super nossa, legal, os vai ser igual em professores... filme. Vou fazer networking. Vou guardar meu material ali. Fazer network com todos os professores, eles vão me indicar para empregos. Não é bem assim. Não vai ter perguntas idiotas. Não vai ter coleguinha que não sabe de nada. Exato. Tal. Então, mas assim, aí, é conta complicado. pra gente sua experiência do college. Então, qual era o fiz, curso? exato. Qual era o college? De quanto tempo? Eu fiz 2 anos do curso Police Foundations, que é Fundações Policiais. Eu escolhi esse curso por causa do meu background, né? Então, era Fundações Policiais. Metade dos meus professores, eles eram policiais. Então, eu tive a felicidade de fazer networking com esses professores. Isso foi muito produtivo. A melhor parte do meu college, conhecer a experiência deles de trabalho, né? Isso é realmente muito enriquecedor. Nessa época você já estava pensando, você queria trabalhar na polícia. Exato. Eu já entrei no college por causa disso, né? Qual que foi o meu intuito? Eu preciso enriquecer o meu currículo. Eu sou imigrante, né? O que eu posso fazer, meu pensamento, o que eu posso fazer para melhorar o meu currículo para eu conseguir ser contratada na polícia, né? Então, esse foi o meu pensamento e por isso que eu fiz eu escolhi esse college. Então, assim, nesse sentido, foi muito interessante. Mas... Era um código público? Público. Com PGWP. PGWP, isso. Algonquin. Algonquin. Algonquin, lá em Ottawa. Então, assim, foram 2 anos, 4 termos. $30 mil. 32.800. Isso há 2 anos atrás. Isso, porque eu comecei em 2019. 32.800. Se você for analisar hoje, deve estar um pouquinho 34. Mais caro. Provavelmente. Então, assignments, toda aquela questão que muito provavelmente vocês já ouviram, né? Falar, vocês sentiram na pele. E aí, assim, só uma pergunta, porque muita gente vem aqui e fala assim, não, além do networking, eu vou pro college para aprender alguma coisa. Por ser um curso um pouco mais específico, não é uma administração, alguma coisa assim, você conseguiu, tipo, tirar bastante informação para você, experiência, ou o importante foi o networking com os professores? Eu acho que o principal ponto positivo foi ter feito networking com os professores que eram policiais. No mais,
80% do conteúdo eu poderia ter aprendido pela internet, Tá. se eu tivesse pesquisado, falando extremamente de forma sincera. Eu acho o college muito overwhelming, sabe? É muito assignment, é muita coisa, assim, que é pra preencher currículo, sabe? Então, assim, não é... Que muita gente fala, não, mas o college, ele vai te ensinar como atuar no mercado de trabalho. Olha... Não. Doce ilusão. Pela minha experiência, e eu quero sempre deixar muito bem claro isso, pela minha experiência, para mim não valeu tanto a pena, sabe? Não valeu tanto a pena. Ele não corresponde ao investimento. Pra gente, como internacional. Excelente ponto. Ele é bom, mas, assim, ajustem as expectativas. Agora, na minha opinião, se você olhar ele como o caminho, eu preciso pagar esse pedágio para estar no Canadá, aí beleza, eu paguei bonito, faria de novo, no meu caso. Agora, você falar, não, eu vou investir 30 mil... Com 30 mil em aprendizado, o que eu poderia... 30 mil dólares canadenses, estamos falando aí de 120 pau. O que daria para eu aprender com 120 mil? Puxa, daí beleza, só que daí isso é o mal necessário. Exato, então... Mas ajuda no mercado de trabalho aqui. Depende. Se tiver ali é melhor do que não ter. Depende. Porra. Depende. Quantas pessoas você conhece que já fizeram college e que não conseguiram emprego? Na área. Na área? Ô, louco. Não é realmente... Colega. É um meio de você vir. Mas Exato. não é assim, não, eu vou fazer o college porque eu saindo do college eu vou ter um emprego. Exato. Você vai ter um emprego pelas Não, suas não experiências. na hora. Não mas... sai do college empregado e tal, mas... Acho que dá uma ajudada. Você que está consegui. nos ouvindo, por gentileza, deixa aqui nos comentários. Pede um like pra eles, pra mim. Gente, senhoras e senhores, vocês que estão aqui nos ouvindo, Podcast to Canada, por gentileza, deixa o seu like. Se inscreva no canal, já deixa uma mensagem aí, já pra ir ajudando, dar aquele empurrada no vídeo aí, que tá muito legal. Então, eu acho que ajuda sim, assim, Não, o pessoal vai chegar... eu sou exemplo, eu terminei, na verdade eu comecei a trabalhar na minha área antes de terminar o college. Mas assim, a gente sabe que não é a grande maioria que acontece isso. Então assim, a pessoa vai fazer o college e ainda vai ficar um tempo trabalhando em outras áreas para depois trabalhar na sua área realmente que você vê. A não ser que muitas vezes você vai fazer TI, que aí TI é casa à parte. Depois do college, o plano era imigrar. Aí, qual que era o projeto? 3 anos de PGWP e tal... Você sabe que eu atuo na adrenalina, né? Eu queria conseguir o PR o quanto antes. Essa era a minha ideia. Tanto é que, se porventura as pessoas não conhecem a minha história, foi em 2020, fevereiro de 2020, naquela onda de job offer no Atlântico e tudo mais, eu fiz a minha segunda viagem exploratória aqui pelo Canadá. Eu fui pro Atlântico para conseguir uma job offer. Eu fui... Eu lembro. Inspirada. Halifax, teve uma live de Halifax. Exatamente, mas assim... Uma coisa interessante da gente comentar é que muita gente em Ontário, eles não estavam conseguindo imigrar. Analisa 2019 e 2020, muita gente não estava conseguindo imigrar em Ontário. E teve uma leva de pessoas que saíram de Ontário para o Atlântico para elas conseguirem aplicar pelo programa do Atlântico, sabe? Então, muita gente saiu. Que, inclusive, Ontário, para estudantes internacionais, é uma das piores províncias, se você for analisar, em termos de imigração, sabe? Então, naquele momento, antes da pandemia, várias pessoas fizeram esse movimento. Eu fui uma delas. Então, a partir do momento que eu fui pra lá, eu falei assim, gurizada, tô indo fazer uma viagem exploratória, ver como que é. Nossa, a live teve 300 pessoas. Lembro, eu tava. Isso em 2020. De tanto que as pessoas estavam curiosas para saber, porque elas realmente estavam desesperadas para imigrar. E isso aconteceu, esse movimento aconteceu. Mas foi apenas para imigração. Né? Então, eu realmente estava desesperada. Você queria antecipar o seu PR. Com toda certeza. Eu lembro que eu sempre muito de boa, né? Lembra? Eu e a Lúcia, a gente é bem diferente em alguns aspectos. Daí eu ficava assim, Lúcia, bora pedalar, vamos fazer alguma coisa, vamos curtir esse Canadá. Eu falei, o PR vai vir, vai vir. E eu quero aproveitar esse momento, até peço desculpas, eu quero aproveitar esse momento para fazer um agradecimento público aqui. Porque em 2020 foi um dos piores anos da minha vida no Canadá e foi você que me falou uma coisa assim, Lúcia, exatamente desse jeito. Bora aproveitar o Canadá, pega uma bike aí, se joga, fazer as trilhas e tudo mais. Cara, eu fui lá, eu comprei uma bicicleta, minha vida mudou. Paguei $100, né, bichinha? Bonitinha, mãe. Bem retrô. E realmente, eu falei assim, eu acho que eu preciso aproveitar mais o Canadá. Porque eu tava na minha... Não que a minha vida... Porque a minha vida... Você bem conhece a minha realidade. E eu falei assim, caramba, eu realmente preciso aproveitar. Porque eu tava assim...
exausta. Você já tinha aí a rede social também? Sim. Você já tinha começado na hora que você veio a compartilhar? Exato. Eu comecei em maio de 2019, quando eu cheguei aqui. Eu fiz o Instagram um pouquinho antes, mas eu nem postava nem nada. Inclusive, foi o Joel e a Bruna, eles falaram, posta. Faz o Instagram. A primeira caixinha de perguntas que eu fiz, todas as perguntas foram feitas pela Bruna. Todas. Amiga pra isso. Todas. E ela fazendo as perguntas, porque vocês ainda estavam no Brasil, né? Eu cheguei, acho que 3 meses antes, né? Aí a Bruna fazia todas as perguntas e foram os meus maiores incentivadores para eu continuar no Instagram. Legal. Que legal. E hoje você nos incentiva, nos inspira imagina. E a gente aprende. Hoje a Lúcia que está ensinando a gente. E assim, o negócio de não se preocupar com o que está acontecendo, deixa eu só explicar isso. Eu sou bem encanado com as coisas, com o futuro, com o passo a passo. Mas eu sempre me vi numa situação de eu fiz o meu melhor, eu já vim no caminho que eu acredito muito que é o certo, que é fazer o college, eu cheguei legalizado, estamos trabalhando, eu e a Bruna, tal, depois vai vir PGWP, as coisas vão acontecer, então eu já estou no trilho. Então eu quero aproveitar cada dia. Eu lembro que eu falava, não, você não pode ser bom lá na frente, tem que ser bom hoje. Vamos curtir hoje, porque eu não consigo imaginar que esse PR vai valer mais do que 5 anos de vida eu ficar esperando aqui, sofrendo e tal. Eu falei, não, tem que tirar onda já chegamos no Canadá, já estamos aqui. Então eu ficava sempre com isso, com essa pilha, né? Só que a questão é que a nossa realidade era muito diferente. Muito diferente. A gente já conversou muito sobre isso, né? A realidade do Joel foi... E é completamente diferente da minha. Então, assim, eu não poderia me basear na realidade dele. Cada um tem seu corre. Exatamente. Então, assim, vocês foram os meus maiores incentivadores para eu aproveitar mais a minha realidade. Mas naquele momento eu realmente precisava agir da forma que eu estava agindo. Porque senão eu não conseguiria ficar no Canadá. Então... Uma coisa que também eu vi, assim... Eu e a Bruna, a gente foi assim, a gente trabalhou muito, é inegável o favor de Deus, assim, que parece que nos direcionou para um lugar que a gente acha que foi perfeito. A gente chegou em Calgary num momento que parece que as coisas iam empurrando a gente. Aí eu olhava toda a galera que estava chegando em Ontário, em Vancouver, parecia que era ao contrário, parecia que eles estavam remando contra a maré e a gente estava sendo empurrado, é uma diferença. Hoje deu uma equalizada, mas naquela época eu lembro assim, eu falava, Bruna do céu, parece... que a gente está há 4 anos no Canadá e essa galera acabou de chegar. Porque o que a gente fazia de dinheiro, só a Bruna trabalhando, ela pagava tudo. Aí as poucas horas que eu fiz, eu pagava o college, sobrava, aí eu comprei bike, comprei não sei o que e tal. A gente tava surfando alto. Aí eu olhava o pessoal do outro lado e falava, nossa, o pessoal lá tá suando sangue. Enquanto isso, eu em 3 empregos. Trabalhando igual uma louca, né? O college, acho que a gente pagou mais ou menos o mesmo preço, né? Exato. Só que a diferença é que a Bruna estava trabalhando full time, né? O nosso custo de vida em Ottawa era significativamente maior também. Né? A gente até fez uma live sobre isso uma época, né? Sobre custo de vida. E era muita diferença. Era muita diferença. E vamos falar? Cidade, né? Cidade. Qual que foi a diferença? A cidade. A gente chegou no Canadá na mesma época. Na mesma época. Então, assim, a cidade faz muita diferença, na sua prosperidade. A gente pagava 1.100 de aluguel no coração da cidade, virado para a torre. O imposto 5%. O salário já era maior. Era o maior do Canadá na época, né? Tá para ajustar, agora tá defasado. Lúcia, aí você começou a mostrar a vida no Canadá, através do seu olhar. No Canadá Mais Que Um Sonho. Sigam a Lúcia, gente. E aí, como que foi a jornada do imigrante? Como que foi essa viagem por todas as províncias? O que você viu por aí? Pois é, então, a jornada do imigrante surgiu justamente disso. Que eu comecei a perceber várias questões, né? O quanto que a minha vida poderia ter sido diferente se eu tivesse feito melhores escolhas. Então, eu aprendi muito com as minhas experiências e eu falei assim, olha... O Canadá é muito grande, muito grande. E eu já pesquisava sobre as cidades. Eu pesquisava e postava as informações que eu via lá no Instagram. Eu falei assim, e por que não conhecer essas cidades? E eu falei assim, vou fazer uma viagem pelo Canadá. Legal. Então, surgiu disso. Realmente que eu falei assim, olha, eu quero conhecer uma melhor cidade para mim. Eu acho que a minha realidade teria sido muito diferente se eu tivesse escolhido outro lugar. Então, por que não explorar o Canadá? Aí, inicialmente, eu desenhei que eu iria passar por 20 cidades. Que eu iria passar por todas as províncias e eu iria conhecer as 20 cidades mais escolhidas pelos brasileiros. Até eu lembro disso. Você pediu pro pessoal colocar na caixinha e tal. Exato. Eu fiz uma votação
votação no Instagram, eu falei assim, qual cidade você quer conhecer? Eu tive mais de 500 respostas. A minha irmã, obrigada, irmã. Eu ia comentar ela, eu lembro que você falou, ela que ficava organizando pra você. A minha irmã, ela pegou, eu tirei print de todas as respostas, minha irmã fez toda uma planilha e a gente foi realmente nas 20 cidades mais votadas pelo pessoal do Instagram. Então, assim, eu falei assim, olha, eu vou fazer isso por vocês. Obviamente que eu estou vivenciando e eu vou aproveitar muito, é uma experiência de vida absurda, mas quem votou aí vai ser muito beneficiado. Com certeza. Então aí surgiu a Jornada do Imigrante. E na época eu transmitia bastante pelo YouTube, né? Pelo canal do YouTube. Eu Fazia as lives. Nossa, eu fiz lives de 3 horas e meia. Mostrando Destrinchava. Tudo. Segurança, transporte, saúde. Eu andava de transporte público pela cidade, eu andava de dia, à noite, a pé, ia nos colleges, ia nas universidades, conversava com o máximo de brasileiros que eu conseguia para colher as experiências. E eu gosto de uma coisa nesse sentido. Primeiro, eu quero conhecer a cidade com os meus olhos. Tá. Criar a minha ideia da cidade. Depois eu vou ouvir o máximo de pessoas possíveis que moram nessa cidade. Por quê? Eu vou fazer o contraste entre a minha opinião, do que eu vi, do que eu pesquisei, com a opinião das pessoas que moram aqui. É surpreendente. Cada pessoa tem a sua opinião em relação à cidade, baseada nas suas experiências. É impressionante. Se você só se levar pela experiência das outras pessoas, pode ser que você se decepcione. Tá. Então, tem muita coisa envolvida em relação a isso. Tem a bolha também que as pessoas vivem, né? Exatamente. Só pergunta de Calgary, eu vou falar, Calgary é bom demais. Todo mundo ama. Meus amigos amam. Tá todo mundo, tem gente indo embora. Pá, tem que ter uma cidade desse tamanho. Agora, a minha impressão, a minha vida aqui é muito boa. Eu não mudaria. E tem o contrário também. Tem várias pessoas... E uma das coisas... Deve ter um monte de gente se lascando em Calgary, um monte. Não, mas uma das coisas que eu mais me surpreendi em relação às cidades, é porque eu chego com um olhar novo. Eu sou leigo, sabe? Eu sou leigo chegando. E eu faço justamente... Eu não sei nada. Me conte o que você sabe. Eu quero te ouvir. Eu tô aqui pra te ouvir. Não tô aqui pra falar. Eu quero te ouvir primeiro. E daí, as pessoas viam que eu ficava maravilhada com tudo. Eu falei assim, Lúcia, nem eu sabia que minha cidade era tão boa assim. Por quê? Porque eu cheguei com o olhar do contraste das outras cidades. Às vezes a pessoa chega, por exemplo, ela só conhece Calgary. Ela não conhece Toronto, ela não conhece Montreal, ela não conhece Vancouver, ela não conhece Newfoundland, ela não conhece o Atlântico, ela não conhece nada. Ela só conhece Calgary. Às vezes, ela critica muito os pontos negativos, só que ela não faz ideia que esse ponto negativo existe em todo o Canadá. Não é algo específico de Calgary. E ela bate forte nesse ponto negativo. E quando ela fala assim, caramba, mas existe em todo lugar, não é só daqui. Aí você tem que olhar o ponto positivo. Talvez o ponto positivo, ele suplanta os pontos negativos. E é aí que você vai encontrar a sua melhor cidade. Porque se você só olhar para os pontos negativos, você vai ser completamente infeliz. E você acha que o Canadá é para... Você conhece bastante cidades. O Canadá é para todo mundo? Tem uma cidade para um perfil de cada pessoa? Ou só... Eu acho que nenhum lugar é para todo mundo, né? Nem o Brasil não é para todo mundo, né? Certeza. Então, é muito complexo. Existem várias questões envolvidas em relação a isso. Eu não acho que o Canadá seja para todo mundo. Eu acho que nem todo mundo está disposto a pagar o preço que o Plano Canadá exige. Sabe? Então, pode ser que para alguns seja mais fácil, pode ser que para alguns seja mais difícil. Se a gente comparar a nossa história, realmente, a minha e do Joel, por exemplo, caramba, eu vejo, e o Joel, não sei se você está aqui para confirmar, que eu tive que fazer um esforço muito maior para permanecer aqui no Canadá do que o Joel. Porque ele teve alguns pontos positivos que o ajudaram a ter a vida que ele teve aqui. Já eu, não é? Sim, somado a muito trabalho, hein? Não, todos nós. Todos nós. Ninguém está aqui se não fosse o trabalho. Não, sim, mas a escolha da cidade ajudou demais. O estudo do inglês, o seu esforço no college, o esforço tremendo que você faz aqui nas redes sociais, tudo isso. E eu sempre falei, o que você faz é um milagre, né? Muitos pratos para você equilibrar para esse plano dar certo. Você tem que estar disposto. Sim. Se você não estiver disposto a pagar o preço que o Canadá exige, pode ser que você se frustre. E nesse se frustrar, depende de várias questões. Você vai se frustrar no quê? No nível de inglês que eles exigem? No mercado de trabalho? No clima? No clima. No que você vai se frustrar? Qual que é o preço que você está disposto a pagar? E aí depois vai colocar a culpa na cidade. O que tem muita gente, Ou né? nos influenciadores, né? Ou nos influenciadores. É complicado, né? Antes de eu entrar nesse tópico, eu queria saber do que você viu aí pelo Canadá, o que te chamou mais atenção,
alguma região, você visitou todas, você fez as lives também. O pessoal quiser ter acesso a essas lives, como que eles acham essas lives? Onde que tem o canal de membros, tem a comunidade? Dá o caminho. Então, o que eu tenho hoje? Eu tenho uma plataforma chamada Jornada do Imigrante, que é a plataforma onde eu compartilho informações sobre todas as províncias aqui do Canadá. Então, é basicamente uma plataforma online, onde eu te convido a fazer uma viagem exploratória online comigo pelo Canadá. Então, eu acabo compartilhando todas essas informações. Então, se a pessoa quiser se inscrever, tem uma lista de espera. Vou deixar o link aqui para vocês. Você se inscreve, eu acabo abrindo as inscrições sempre quando eu vou fazer uma outra viagem exploratória. Então, para você acompanhar, é ao vivo. Então, tem um Instagram específico da jornada, onde eu vou passeando... Tem o grupo do Telegram? Tem o grupo do Telegram, tem o grupo do Telegram, tem também o Instagram da jornada. Então, por exemplo, eu tô aqui em Calgary, eu tô postando coisas que eu não posto no Instagram aberto, eu estou postando lá. Então, basicamente, os pontos negativos. Eu acabo postando bastante sobre os pontos negativos ou pontos interessantes, sobre assim, ó, aqui você vai se dar bem se você fizer isso, aqui pode ser que você se dê mal se você fizer isso. O transporte público, por exemplo, tem coisas importantes, mercado de trabalho, essas coisas. E é muito interessante, assim, igual você falou, hoje em dia tem muita informação na internet. Então, você pega, exemplo, você vai lá e assiste os vídeos da Lúcia e você consegue passear pelo Canadá. Então, você já não precisa vir aqui. Aí você gostou, você gostou muito, exemplo, você gostou muito de Calgary. Pô, legal, a Lúcia tem um ponto de vista dela, que ela tá aqui passando, mas eu quero conhecer mais a fundo. Segue o Joel. Eu gostei muito de Toronto. Vai lá e segue um outro influenciador. Então você tem muita informação. Gostou de Moncton? Segue o filhão. Então você tem muita informação antes de você chegar. Então assim, eu acho que hoje em dia, com tanta informação, chegar aqui, pô, não sabia. Chega cru. É muito complicado, porque informação tem. E eu até quero convidar você, que faz parte da jornada, que eu sei que tem várias pessoas que seguem o Joel, que estão dentro da jornada, escreve aqui. Como que é a sua experiência dentro da jornada? O que você tem aprendido dentro da jornada? Escreve aqui para o pessoal saber... Deixa nas mensagens aí. Exato, eu quero ler. Para o pessoal saber como que funciona. Porque realmente, eu vou com esse olhar racional. Porque se você... E outra, eu ensino como que funcionam as ferramentas aqui do Canadá. Para você não depender de outras pessoas. Você que é o responsável pelo seu plano. Então, eu vou te dar todos os caminhos para você não depender de ninguém. Não dependa de mim. Não é de mim que você tem que depender. Eu tô te ensinando a ser independente. Certo. É isso que eu faço ali na jornada. E dessas cidades que você viu, qual que mais te chamou a atenção negativamente? Esta pergunta, ela é muito complexa. O que acontece? Não sinta-se pressionada que tem 2 pessoas de Calgary aqui. Não, o que eu acabo falando? Que como eu tô nessa posição de ter visitado várias cidades aqui do Canadá, é muita responsabilidade eu falar qual que é a cidade que eu mais gostei. Porque as pessoas tendem a se sentir... as pessoas tendem a se sentir influenciadas. E o meu intuito não é influenciar ninguém. Longe disso. Não é isso que eu quero. Só dar informação. Exatamente. E eu quero te ajudar a entender como que você encontra mais informações. Porque eu não quero que você dependa de mim. E se você está dependendo de mim, está errado. Não é de mim que você tem que depender. Não é da minha opinião. É ir atrás das pesquisas. Você é o maior interessado. Eu já moro aqui. Então, é isso que eu realmente acabo pontuando. E por isso que eu acabo não falando assim... qual que é a cidade que você moraria? Que é a pergunta que mais chega, né? Espertinhos, né? Espertinhos. Qual que é a cidade que você moraria? A cidade que eu moraria, ela é baseada no meu perfil. Que eu tenho certeza que é completamente diferente do seu. Porque... as minhas prioridades são diferentes das suas. Então, a cidade que eu moraria, se você for na cidade que eu moraria, pode ser que você... há grandes chances que você seria muito infeliz. E existe muita diferença de província para província? Sim. Muita diferença de província para província, principalmente de cidade para cidade. Por mais que a gente... O Canadá é bem diferente do Brasil nesse sentido, né? Há alguns padrões entre as cidades, mas cada uma tem a sua particularidade. Pensa no Atlântico. Uma cidade como Moncton. Moncton é completamente diferente de Calgary. A começar pelo número da população, estrutura, economia. Quando a pessoa fala, eu tô entre Calgary e Toronto. Hoje a pessoa mandou essa pra mim. Eu falei, você tá entre, São Paulo e Campinas. É muito diferente. O que acontece? A pessoa tá muito... É uma dúvida complicada. Mas estar entre Calgary e Toronto é melhor do que estar entre Calgary e London. Tá. Porque são cidades... muito distante. É muito distante. É muito distante, sabe? Porque
Toronto e Calgary, por mais diferentes verdade. que sejam, têm muitas similaridades, né? Agora, Calgary e London... Você me falou uma vez que Calgary é a cidade mais próxima do desenvolvimento de Toronto aqui no Canadá. Depois de Toronto, é Calgary. O que eu digo é, Calgary, e é uma maneira bem grosseira de dizer, Calgary é uma mini Toronto. É uma mini Toronto. Aqui tem muita coisa interessante nesse sentido e tem cara de cidade. Não tem cara de interior. Por mais que as pessoas falem, não tem gente na rua, calma. Depois vamos chegar Calma. a Ghost Town. Não, mas o que acontece? É óbvio. Olha o número da população. É só ir pelo pensamento lógico. É só para ir nesse sentido. É só você ir pelo... Calgary é maior do que Toronto em território. E não tem como você comparar. 1/7 da população de Toronto. Então, assim... Totalmente planejada, feita para não dar engarrafamento, né? Feita para espalhar a galera. Exatamente. Então, assim, você falou assim, claro, eu tô comparando Downtown Toronto com Downtown Calgary. Não tem como você comparar. Não tem. Se você comparar Downtown Calgary, Downtown Edmonton, talvez tenha razoabilidade. Agora, se comparar Downtown Toronto com Downtown... Qual que é a sua prioridade em relação à cidade? Né? Eis o ponto. Aproveitando que a gente está falando sobre criar conteúdo, né? Você também é produtora de conteúdo. O que você acha das pessoas que acabam colocando na gente ali uma obrigação da gente mostrar as coisas, daí... falam assim, isso daí eles não mostram, isso eu não sei o quê, essa frustração que alguns poucos seguidores, bem pouquinhos, a maioria é gente boníssima. O que você acha disso? As pessoas, elas têm um olhar, ele escolhe, né? Como que eu coloquei aqui? Tem um olhar que ela não quer ver, seletivo. Tem um olhar seletivo para as coisas, ela fica surda a hora que a gente fala alguma coisa. Eu acho que boa parte das pessoas hoje... elas fogem da responsabilidade. Porque é muita responsabilidade você fazer determinadas escolhas. E uma escolha tão importante como escolher a cidade e tudo mais, né? Ela se sente, como que eu posso dizer? Assim, não, é melhor eu culpar alguém do que culpar a mim mesmo. Culpar a mim mesmo me dói, né? Culpar o outro, não. Eu tiro essa culpa, eu tiro essa dor e a responsabilidade não é minha também. Então, é muito fácil fazer isso. Do que você falou assim, não, agora eu vou abrir o Google, agora eu vou abrir o site oficial da cidade, agora eu vou abrir o site oficial do college, agora eu vou abrir o site de estatísticas do Canadá, agora eu vou abrir o Job Bank, agora eu vou abrir inúmeros outros sites e eu vou pegar 6 meses da minha vida e estudar. Não. É mais fácil eu seguir um influenciador que mora lá e que posta a realidade dele, e a realidade dele vai ser a minha realidade. É mais fácil eu pensar assim do que eu abrir todos esses sites. E aí o dia que ele não mostra os homeless, daí ele tá errado. Ele tem que mostrar todo dia. Mas vamos lá. Entre aspas. Mas vamos lá. Quem que é o maior interessado? É a pessoa? Se a pessoa é interessada, não seria o trabalho dela pesquisar? Sim. Tem jornal? Não tem jornal aqui para seguir? E é engraçado que a pessoa fica no seu país, exemplo, no Brasil, reclamando que quando põe num jornal, na televisão, só sai notícia ruim. E aí quem é que a gente fica passando? Assim, acho que todo lugar tem notícia ruim, mas a gente quer mostrar também o lado bom. Não é porque é ruim ou tem uma coisa ruim que eu não vou conseguir sobreviver ou viver ou me divertir aqui. Mas eu acho que também tem a questão da sua realidade. Por que você vai mostrar algo que não é da sua realidade? Entende? Nós estamos numa região da cidade que é diferente de downtown. Agora você vai ter que pegar o seu carro, pagar gasolina com o seu dinheiro e até downtown. Criar uma rotina que não existe. Criar uma rotina que não existe para postar algo que não é sua realidade? Gastar dinheiro para isso? Em vez de eu ir para Lake Louise, eu vou passar ali no abrigo para eu fazer uma filmagem dos homeless. Não, entende? Sendo que, se você abrir qualquer Tá lá. CTV, CBC, inúmeros, você vai acompanhar o noticiário da cidade. Sim. Só que o que acontece? Isso exige o quê? Esforço, pesquisa, tempo. Assim, eu tô fazendo uma brincadeira, tá tudo brincadeira aqui, gente. Mas assim, eu costumo mostrar, você costuma mostrar quando tá ali no flow, chegou o momento de falar aquilo lá. Mas tem que entender que às vezes você começa a nos seguir ou naquela semana você não assistiu essa parte. A gente não vai ficar todo dia, ter um tópico sobre isso, sobre aquilo. A gente vai fazer o que é a nossa vida, o que tem interesse a nossa rede social. Mas é uma jeito que a gente quer mostrar. E teve uma questão que aconteceu até essa semana. Eu vim fazer uma viagem, desta vez não é uma viagem exploratória aqui, eu estou a turismo na região pela primeira vez. Eu estou a turismo e eu recebi até uma mensagem, assim, vai e mostra os homeless. Você,
eu tô de férias, eu quero ver montanhas. O pessoal quer filmar, né? Eu tô aqui justamente para ver o Lake Louise, sabe? Não é para realmente viver essa realidade. Eu vim aqui realmente para passar férias. Até porque a pessoa vai chegar aqui, ela também não vai lá no downtown ver o homeless, né? Primeira coisa que eu vou fazer em Calgary, eu vou na torre e eu vou ver os homeless. Mas vamos lá, não é uma realidade que tem em todas Sim. as cidades? O que acontece é que muita gente não tem essa realidade no Brasil. Ela mora num condomínio fechado, o filho dela tá numa escola tal, ela pega o carro, vai da casa dela, vai naquele lugar, então ela não tem esse contato, porque tá acontecendo na cidade, pelo menos nas cidades grandes. Aí chega aqui, ela é colocada numa outra realidade. Ela tem que morar num apartamento mais barato, tem que morar perto do college, ela não quer ter carro, ela quer usar o transporte público. E aí ela se coloca numa situação de choque. Ela fala, meu Deus, tal, não via isso lá no meu país. Mas é de qual Brasil que você saiu? Uma frase tua, que você fala assim, de qual Brasil que você saiu? Então, Para qual Canadá você veio? Exato. Essa aí eu conheço. Seguidor não. Então, e é o que eu realmente sempre acabo falando. Assim, qual que é o Brasil que você saiu? Porque o Brasil que eu saí é um Brasil extremamente violento. Eu atendi ocorrências no meio da favela. Eu já tive que atender um traficante com a quadrilha atrás da ambulância e eu lá fazendo curativo nele com medo de morrer. Entende? Eu atendi, os caras balearam a ambulância. Essa era a minha realidade. Eu saí do Brasil por causa da violência. Por mais que, e isso é inegável, que o Canadá esteja cada vez com mais ocorrências, não chega aos pés da minha realidade no Brasil. Então, assim, eu saí desse tipo de Brasil. E qual que é o Brasil que você vive? E uma questão que é inegável. Na grande maioria das cidades do Brasil, existe a favela, que ela é longe de downtown. Aqui no Canadá é diferente. A maior parte dos desabrigados, eles estão em downtown. Então, esse choque de realidade a pessoa realmente vai ter. Só que isso é facilmente encontrado em qualquer noticiário. Você que passou por várias cidades, você se sente segura aqui em todos os lugares? Assim, não, fui lá em downtown. Mesmo sabendo desses problemas, aqui eu me sinto mais seguro ou... Aqui você fala em Calgary Não, ou aqui no Canadá? Em qualquer lugar no Canadá, assim. Eu me sinto seguro, eu fui lá nos centros de várias cidades. Mesmo sabendo esses problemas, eu me sentia um pouco mais segura do que se eu fizesse isso no Brasil. Eu vou lá em... É bem interessante também pontuar que aqui no Canadá eu trabalhei como oficial de segurança. Então, eu lidava também com esse tipo de realidade aqui no Canadá, em Ottawa, né? Então, eu também já vi vários crimes aqui no Canadá. Então, eu não sou iludida nesse sentido, porque essa é a minha área de trabalho e a área que eu estudei aqui no Canadá. Então, eu já atendi traficante aqui no Canadá. Aqui também. Então, assim, o cara com uma arma no meio do centro lá de Ottawa, correndo atrás de pivete. Então, assim, eu já vivi isso aqui no Canadá. Então, eu não... Assim, eu me sinto segura porque eu sei como a criminalidade acontece. É uma bolha, né? Geralmente isso vai acontecer com quem está envolvido com o crime, que é o cara do tráfico, quem compra drogas, nesse sentido. Diferentemente daqueles crimes menores, que é shoplifting, que é o cara que vai no meio da loja. Trabalhando na Dollarama também, né? Trabalhei na Dollarama. Então você via também a galera lá só pegando as paradas. E um ponto bem interessante até da gente comentar, né, já que entramos nesse assunto, quando eu estava na Dollarama, eu não trabalhava como oficial de segurança. Eu estava no college já, de Police Foundations, mas eu não trabalhava como oficial de segurança. O que acontecia? Várias pessoas, né, meliantes, né, entravam dentro da Dollarama para realmente pegar coisa. E eles colocavam debaixo do casaco, enfim, colocavam e eles saíam. Eu não era oficial de segurança e não tinha segurança na Dollarama. E o que acontece? Você não pode fazer nada. Você não pode fazer absolutamente nada. Nada. E depois que eu fui fazer o curso de segurança, aí eu entendi por que não pode fazer nada. Não pode. Sabe por quê? Você pode ser processado por prender a pessoa lá dentro, por chegar agressão. nela. Agressão. Por agressão. Se você fechar a porta também lá e não deixar ele sair, também você pode ser processado por ter aprisionado uma pessoa. Exato. E ele vai jogar as coisas e ele fala, não tô com nada. Eu aprendi isso na matéria de direito aqui. Então, exatamente isso. Então, quando eu estava trabalhando na Dollarama e eu vi aquilo acontecer, eu cheguei pro meu professor... traumatizada. Falei assim, professor, que é o meu professor policial, né? Falei assim, professor, aconteceu isso ontem na Dollarama, como que eu posso agir, né? Toda justiceira. Como que eu posso agir em relação a isso? Porque eu achei um absurdo ele. Nada. E teve uma frase que o meu professor falou que eu vou levar pra sempre. It's all about money. Tudo é sobre dinheiro.
A partir do momento que a gente entende como as coisas funcionam, você começa a não se emocionar quando você vê essas coisas. Por isso que eu gosto tanto da visão realista da criminalidade, do sistema de justiça, sistema judiciário, todas essas questões. Porque a partir disso você não se emociona com as notícias que saem por aí. Você acabou virando bombeiro aqui ou foi tentar? É difícil? É muito igual, diferente no Brasil? Esse é um ponto sensível também. O que acontece? Eu decidi percorrer o caminho da polícia, porque ser bom... a palavra certa, a questão certa é, eu não estava disposta a percorrer o caminho de ser bombeiro aqui no Canadá. Você precisa fazer várias certificações e tudo mais. Até hoje eu não conheci nenhum bombeiro imigrante, inclusive se você conhece algum bombeiro imigrante, deixa aqui nos comentários ou me manda uma mensagem que eu tenho muito interesse em conversar com você. Eu não conheci nenhum bombeiro imigrante para eu ter realmente esse contato, somente canadenses. Fiz networking com bombeiros canadenses, todos eles me incentivaram, mas eu não estava disposta a percorrer todo aquele caminho. E como eu já tinha começado para percorrer a parte da polícia, a carreira da polícia, eu achei mais viável. E vamos lá. A polícia hoje tem muito interesse em ter imigrantes. Porque o que é a polícia? É a cara da sociedade. O Canadá é um país multicultural. Misturado. Eles precisam... A polícia, ela é o quê? Comunitária. Ela atende a comunidade. E nada melhor que você ter um policial que é a cara da sua comunidade. Então, hoje, você ser policial no Canadá é muito mais fácil, não que seja fácil, é muito mais fácil do que ser bombeiro, que não tem essa questão apelo. também. Esse apelo, exatamente. Então, todo o meu background, todo o currículo que eu montei aqui seria interessante para eu aplicar para a polícia. E aproveitando, até mandei pro Joel essa semana, aqui, se eu não me engano, em maio, depois o Joel posta lá, vai ter uma conversa com os policiais de graça, que eles vão falar sobre o trabalho aqui em Calgary. Então, se você se inscrever lá no site, vocês vão poder conversar com os policiais, entender como online. que é a carreira, tudo online, sem custo nenhum, que eu acho que é interessante. Mas isso é uma questão até interessante de trazer. Todas as polícias do Canadá fazem isso. Legal. Todos os meses. Eles fazem esses anúncios no Instagram. Antes da pandemia, era presencial. E isso é parte do processo. Se você nunca participou de um desses atendimentos, muito provavelmente você não vai ser chamado. Porque você não está demonstrando interesse suficiente. Para a Orwa, é obrigatório você ter participado de uma dessas conversas. Fica a dica aí, pessoal. E eles fazem lives no Instagram. E você pode participar de qualquer lugar do mundo. E eles explicam absolutamente todo o processo, e mais. Tem um policial que ele é recrutador, que ele vai estender a mão para você e te explicar todo o processo. Se você quiser marcar um one-on-one com eles fazem isso também. De tanto que eles estão procurando candidatos qualificados para entrarem na polícia. Viu? E falando de segurança, você acha que a segurança no Canadá está piorando? Sensível. Não, mas é uma questão... Tem dois movimentos aí. Obviamente que, depois da pandemia, tem toda uma questão econômica envolvida. Várias pessoas perderam o emprego. Enfim, todo o caos que aconteceu mundialmente. Não é uma questão apenas do Canadá. E, obviamente, que a gente vê um aumento do número de ocorrências, né? Então, isso realmente é algo bem, bem interessante de ser observado. E outra, o movimento da mídia. Até então, a mídia não anunciava os crimes aqui do Canadá do jeito que estão sendo anunciados agora. Então, se você começar a reparar em como eram anunciados os crimes antes da pandemia e Passava agora... Passava o pano antes. O que acontece? O que pelo menos me foi ensinado é que eles postavam as notícias com intuito realmente informativo e não apelativo. Hoje a gente vê uma mídia diferente. Uma mídia um pouco diferente. Então... Inclusive em Calgary, saiu a notícia que eles estão aumentando o número de policiais lá no centro. Cara, os policiais a cavalo, hoje nas estações aqui estão... Eles colocaram acho que 2 policiais todos os dias no centro, estão aumentando a ronda. No centro em um lugar, você fala específico. Então, em vários lugares. E aí eu li ontem a notícia que eles estão eles vão contratar mais 100 policiais para Calgary e Edmonton para essa questão aí. Então, eu já tenho um ponto bem uma opinião... Eu sei. Não, pode me falar. Não, eu tenho uma opinião bem forte em relação a isso. Não né? estão atacando o problema. Exato. Esse não é o problema.
Você só vai ficar usando dinheiro público para contratar mais e mais policiais, sendo que a solução do problema, na verdade, não é isso. Eu tenho uma pergunta aqui do Age, que é Peace Officer, meu amigo aqui. Abraço. Conhece, seguidor também. Tava com ele agora, eu falei, eu vou falar com a Lúcia. Ela é convidada hoje no podcast. Manda uma pergunta aí que eu quero fazer para ele. Eu tô fazendo ela agora porque vai encaixar com o que a gente tá falando. Você acha as leis do Canadá muito brandas, especialmente com a população de risco? Eu acho o sistema judiciário muito leve. Tem muitas questões... Esse é um tema extremamente sensível e, obviamente, que cada um vai ter a sua opinião em relação a isso. Eu estou dizendo baseado no que eu estudei, no que eu vivi, no que eu trabalhei em relação a isso. Eu acho que o sistema judiciário, ele não ajuda o trabalho da polícia. Até aconteceu uma situação lá em Toronto, né, que recentemente, infelizmente, Gabriel Magalhães, ele foi esfaqueado, um menino de 16 anos, numa estação de metrô em Toronto. Esse rapaz, ele já tinha uma extensa ficha criminal. O rapaz que o atacou. O atacou, né, o rapaz que o atacou, ele tinha uma extensa ficha criminal. E estava solto. Exato. Inclusive, um policial brasileiro já havia prendido aquele indivíduo e ele foi liberado. O que acontece? Ele não teve... E alega-se que ele tem problemas mentais. Ou seja, se o rapaz que tem problemas mentais, ele já foi preso diversas vezes por ter cometido crimes, inclusive por tentativa de homicídio, e mesmo assim ele não estava tendo o tratamento adequado à condição de saúde dele, por que ele está nas ruas? E, obviamente... resultou nessa tragédia. Exatamente. Então, é uma família, né, de brasileiros que... Acabou. Exato, sabe? Então, é realmente uma notícia muito triste que poderia ter sido evitada se o sistema judiciário, ele adressasse, não sei se essa tivesse addressed, né, a situação da forma correta, né? É tratar realmente... a raiz do problema. A raiz do problema... A raiz do problema não é colocar policial na rua. Aos meus olhos, tá? Se você é a favor disso, me desculpe, mas realmente não é... Entenda, eu quero ser policial no Canadá. Estamos do mesmo lado. Não é, aos meus olhos, colocar mais policiais. Por quê? Enquanto a polícia prender e o sistema judiciário soltar, você está enxugando o gelo. Você não está resolvendo o problema. Você está mostrando para a população que você está tentando resolver o problema de alguma forma. Mas enquanto não tiverem ações que realmente vão analisar qual que é o histórico familiar desse cara, qual que é a condição de saúde desse cara, o que a gente pode fazer em termos de saúde pública para melhorar essa situação. Porque, querendo ou não, por que esse cara está cometendo crimes? Porque ele é usuário de drogas? Porque ele tem problemas mentais? Qual que é a situação? Qual que é a raiz do problema? Se a gente não olhar a raiz do problema, prender ele não é a solução. Prender é enxugar gelo, porque o sistema judiciário, infelizmente, não ajuda o trabalho da polícia. Então, se você aí que está nos ouvindo, você está criticando a ação dos policiais, eu peço gentilmente que você estude sobre o sistema judiciário do Canadá para você entender que o problema não é a polícia. Essa semana, inclusive, saiu notícia lá em Vancouver, os policiais lá na Hastings tirando as tendas. Mas assim, tá bom, tira as tendas, filma, notícia... televisão, desligou, o dia seguinte, provavelmente do mesmo jeito. A Hastings é o pior lugar do Canadá? A Hastings é uma rua em Vancouver. Seria a Cracolândia do Canadá. De Vancouver. Eu não sei em comparação... Não, é que tem várias questões que nos levam eu fiquei chocado o dia que eu passei lá. Eu nunca vi aquilo. Mas assim, não é pior, ao meu ver, do que a Cracolândia. Em São Paulo, nada pode ser pior do que aquilo. Mas do Canadá. Numa proporção gigantesca. Muita gente usa isso, por quê? Porque é realmente chocante. É realmente chocante, né? Você vê várias tendas. Quilômetro. Exato. Não, é realmente... Todo o comércio fechado, assim, os prédios, porta fechada, é um negócio triste. E tem até comerciantes que realmente estão fechando as portas dos seus estabelecimentos, prejudicando a economia do país, né? A economia familiar, justamente porque não tem condições. Vou levantar uma questão aqui. Calgary, hoje, eu fui num Starbucks que tem próximo de um posto de combustível, Starbucks sem mesa nenhuma, nada, zerado. Eu assim, meu Deus, o que aconteceu aqui? E o banheiro fechado. Aí eu falei assim, moça, eu preciso usar o banheiro. Ela assim, o banheiro está fechado. É por causa da situação dos... Ela, sim,
Porque questão de segurança. Aí eu fui na conveniência ali do posto de combustível. Aí eu vi, assim, 5 caras lá dentro. Aí você já se arma, né? Você fica esperto. Exatamente, né? Aí eu entrei, eu vi uma atendente sozinha lá dentro. Ah, bicho, já me armei. Eu falei assim, eu vi que tava uma placa dizendo que o banheiro tava fechado. Aí eu esperei os caras sair. Deu moça Tinha banheiro. 5 caras suspeitos lá dentro. 5 caras suspeitos e só a moça lá dentro. Aí dela soube assim, não, o banheiro ele fica realmente fechado, porque senão os caras se trancam lá dentro, usam droga lá dentro, ou então eles dormem lá dentro, e a gente não consegue tirar. E eu tô aqui sozinha. E eu falei assim, caramba, que situação, né? Região que situação. central. Região central. Aqui. Mas entenda, isso não acontece só aqui em Calgary, Não, tá? Isso acontece em Ottawa, isso acontece em Vancouver. Mas você não me respondeu da Hastings. Ah, tá. Não, mas... Não, mas o que acontece? Eu acredito que o clima, ele ajuda bastante nesse sentido, Porque né? aqui, se ele ficar no inverno na rua... Não, porque visualmente falando... Porque como o clima ele não é tão extremo, eles conseguem ficar do lado de fora. Em Ottawa, por exemplo, eles vão para shelter, né? Na maioria das vezes. Mas isso não significa que eles também não vão estar nas ruas. Até postei uma vez lá no meu Instagram, sabe aqueles sacos de dormir? Menos 20 em Ottawa. O cara tava na Byward Market, se você é de Ottawa, você vai saber onde é. Byward Market, com aquele saco de dormir. Então, assim, inclusive em Ottawa, uma das ruas onde você vai conseguir ver algo similar ali da Hastings, similar no sentido de cena, não na proporção, ali na George Street, que é onde é perto da Salvation Army. A primeira vez que eu passei lá, eu falei assim, meu Deus. Zumbiland. Não, e até uma questão interessante da gente pontuar, que a primeira vez que eu falei sobre isso no Instagram, o pessoal da própria cidade de Ottawa, que eles moravam... Não, eles moravam no subúrbio, e assim, isso não acontece. Eu falei assim, talvez não na sua região, mas aqui no centro realmente acontece. E foi a primeira vez que eu postei. Eu decidi fazer uma live, eu abri uma live no meio da George Street, na frente do Salvation Army, para mostrar para as pessoas que realmente tinha. Eu assim, não é porque você não viu, não é porque você não sabe que não acontece. Então, realmente tem. Mas, como você falou, não na mesma proporção, mas eu acredito verdadeiramente que o clima acabe impactando isso e, obviamente, a proporção, o tamanho da cidade. Eu tenho exemplo aqui, né, Joel? Eu mesmo já sofri lá no centro. Eu moro no sul desde quando cheguei. Praticamente não preciso ir para o centro, mas no começo, assim que eu cheguei, o Joel conseguiu um emprego para mim lá no centro e a gente tá trabalhando, a mulher correu com um facão atrás de mim. Uma espada. Uma espada e assim, cena de filme, eu não sabia o que fazer. Fiquei correndo em volta do caminhão, ela correndo em volta de mim com a espada. O Xande chamou os outros caras que estavam trabalhando comigo, pegaram pá de pedreiro e todo mundo Começaram defendendo. a correr e assim... Então, já que você falou nisso, essa mulher do posto, ela pegou. Eu falei assim, tá, mas o que aconteceu, né? Que a gente tenta, né, absorver o máximo que pode. Assim, o que aconteceu de pior com você aqui? Assim, não, um cara pegou uma faca e fez assim pra abrir o caixa. Assim, abre o caixa. Nossa. Aí ela pegou e falou assim, eu não... como que é? Eu não vou ir contra eles. Assim, eu simplesmente deixei. Assim, foi o melhor que você fez. Porque se essas pessoas estão realmente altas de droga... Não tem como, não tem o que fazer. Tem que se cuidar. Pessoal, vocês estão vindo para cá, tem que andar ligeiro, já vem com o sangue brasileiro, fica atento. Mas assim, reforço, proporcionalmente, a estatística vai te responder se como que você deve se comportar aqui. Você pega, portanto, para cada 100 mil pessoas, quantas ocorrências, o lugar que você mora, é tudo número. Eu acho que isso vai mostrar bastante. E eu até quero deixar de sugestão aqui pro pessoal. Tem um amigo nosso de Ottawa, que ele é policial aqui no Canadá. Ele trabalhava na inteligência, na BIM, lá no Brasil, e ele criou um canal no YouTube, A Última Linha, tá? Procurem esse canal. Ele fala bastante sobre as diferenças entre a violência do Brasil com o Canadá. Então, é a opinião de um policial, tá? Que trabalha aqui no Canadá e vocês vão ouvir dele, a experiência dele em relação a isso. É absurdamente impactante as diferenças entre o Brasil e o Canadá. Talvez dessa forma as pessoas parem de se emocionar quando escutam as ocorrências aqui do Canadá, que nem se compara com a realidade do Brasil. Nem se compara. Mas é bom o pessoal entender também que assim, não é perfeito, né? Como você estava falando, quando eu vejo da realidade de onde eu saí, os lugares que eu passava, o que eu já vi, o que eu vivenciei, isso não me chocava quando eu vi aqui, quando eu cheguei.
entende? Eu frequentava periferia, entrava na favela, tal. Isso era algo, não era muito longe da minha realidade, então, a hora que eu cheguei aqui, eu falei, tá ok, é muito menor, mas tem que ficar esperta. Lúcia, falando um pouquinho, você conversa com muita gente, conhece bastante gente, o que você já deve ter visto pessoas se frustrarem com o Canadá, pensarem assim em voltar. O Canadá é para todo mundo? Não. Não, inclusive, uma coisa que eu gosto bastante de pontuar é que as histórias negativas, as histórias que não deram certo, são as que não são contadas. Então, às vezes, você só escuta o que é bom, porque todo mundo gosta de falar o que é bom. Todo mundo gosta de falar das suas conquistas, todo mundo gosta de falar dos seus sonhos, né, do que deu certo. Agora, e o que não deu certo? Quantos convites de pessoas que voltaram que eu já fiz para gravar e não foi aceito, gente? Exatamente. Então, assim, não é Muita porque a gente gente não não quer quer contar. mostrar. É porque, às vezes, a pessoa tem vergonha de falar que o plano dela não deu certo. Que ela gastou milhares de dólares para vir para E o cá. que você acha que é a causa maior, assim, que faz as pessoas se frustrarem? Depende muito da realidade da pessoa. Eu acredito muito. Tem alguns que seja pelo nível de inglês, boa parte deles é porque o nível de inglês a pessoa não atinge o nível necessário para ela conseguir alcançar a vida que ela estava sonhando que ela teria aqui. Às vezes o mercado de trabalho, ela se frustra em relação a isso. Para ela conseguir realmente validar o diploma dela, atuar na área dela aqui, exige um esforço homérico, o qual ela não está disposta a fazer. O clima. Muitas vezes a pessoa fala assim, não, realmente, por exemplo, eu morava em Recife, lá era sol o ano inteiro, Praia. e eu não fazia ideia do quão feliz eu era em relação a isso lá. Eu tive que vir aqui para o Canadá, ter a experiência do inverno aqui, para então me dar conta do quanto eu gostava, por exemplo, de Recife. Né? Eu já ouvi isso. Então, assim, existem N motivos. Tudo depende do quê? Das suas prioridades e da sua disposição. Né? E aí, tá tudo bem. A pessoa veio, não gostou, pelo menos adquiriu uma experiência. Aprendizado, né? É um aprendizado. Eu acho que ela vai levar isso pro resto da vida. Não vai chegar lá na frente e vai falar, eu nunca tentei, eu nunca fiz. Eu acho que essa seria uma dor difícil de aturar. Você comentou uma coisa do nível de inglês, assim, né? Uma reflexão. O pessoal, às vezes, está lá no Brasil e fala, poxa, eu vou chegar no Canadá, eu faço um entry-level, eu faço um delivery, alguma coisa, eu vou conseguir comprar um iPhone, eu vou conseguir comprar um carro, eu vou viver, assim, vou ter mais coisas do que eu tenho no Brasil e vou ter acesso a melhores coisas. Mas assim, depois de um tempo que você está aqui, passou 2 anos, você comprou o seu celular, você comprou o seu carro, o seu padrão ele vai se ajustar para a realidade daqui, das pessoas que estão ao seu lado. E aí você vai notar que você precisa progredir também na carreira. Não dá para você ficar com aquele entry level ali por muito tempo, que aquilo ali não é suficiente para manter uma vida no padrão canadense, no padrão das coisas. As pessoas que estão aqui, elas estão sendo felizes não é com um iPhone. É indo para um resort de esqui, é fazendo uma parada, é viajando aquela viagem para o México. É aquela viagem para o México, diversas coisas. E aí a pessoa começa a ver que ela está muito distante, que ela está ali só na base da pirâmide, entende? Ela não consegue avançar. E aí ela começa aquilo que trazia felicidade para ela no começo, já não sacia mais a vontade dela, ela não conseguiu acompanhar o ritmo. Então, é muito importante você chegar aqui e se cobrar em evoluir, em estudar e desenvolver, mudar de trabalho, conseguir um trabalho melhor, se relacionar, fazer um bom networking, para conseguir crescer também, porque a régua vai subindo, vai todo mundo subindo e vai rápido. Se ficar para trás, você vai ficar meio... Mas é uma questão interessante também, né? Tem gente que prefere ficar para trás. Ela prefere ter aquela vidinha mais Se ficar simples. feliz. Exato. Eu falo do frustrado. Exato. Não, aí que tá. Beleza, o que você vai fazer com a sua frustração? Você vai agir em prol de ou você vai se deixar consumir pela sua frustração? Tudo depende de como que você vai lidar com esse sentimento. Eu amo estar na base da pirâmide. Eu amo ter amigos melhores profissionalmente do que eu. Isso me instiga de uma forma absurda. É a minha gasolina. Eu tenho amigos que estão, assim, na profissão voando. Voando, sabe? E isso me motiva demais. Assim, se essa pessoa chegou ali, eu vou conseguir. É questão de tempo para eu conseguir alcançar um nível melhor. Mas você fala, eu falo, tá na base, é a pessoa que tá na entradinha, tá ali no primeiro salário e tal, e às vezes ela não consegue acessar o que quem tá progredindo vai acessar. Então ela tem que se conformar de que talvez não seja a vida que tá todo mundo levando aqui. Entender que
cada um tem seu plano. Então, não é porque a pessoa chegou junto com você, vamos dizer assim, o seu amigo, o seu colega chegou junto na mesma data. Ele conseguiu um pouquinho a mais que você, um pouco mais rápido. Não se frustrar também com isso, porque aí, assim, é Mas oportunidades, né? Aí que tá. O que esse amigo fez para alcançar esse nível melhor e o que você está fazendo que você ainda está no seu nível? Se a gente for analisar, tem muito mais a ver conosco do que com os outros, né? É o nosso esforço, é o quanto nós estamos dispostos a fazer realmente alcançar a vida que nós desejamos, né? Lúcia, para finalizar, o papo tá bom, dá para estender isso aqui, vai embora, mas a gente tem os nossos o depois, né? Eu queria fazer uma pergunta para você, se você pudesse voltar ao passado com o conhecimento que você tem hoje, qual é a dica que você daria para a Lúcia lá de 2018, que tava, quero sair do Brasil? Tem várias dicas. Manda. Não, eu acho que a primeira realmente é conhecer o máximo do Canadá antes de vir para cá. Né? Mesmo viagem exploratória. Nós temos muito a aprender com a internet. Eu me arrisco a dizer o seguinte, é que a rede social é uma excelente ferramenta para nós aprendermos. É só saber usar. Né? É só você saber realmente explorar o melhor que ela tem a nos oferecer. Você pode aprender muitas coisas, muito mais do que pessoas que moram aqui há anos, se você souber utilizar a internet da forma correta. Então, eu teria pesquisado muito mais sobre o Canadá antes mesmo de ter feito a viagem exploratória, principalmente em relação às cidades, oportunidades de imigração, economia principalmente, que isso também afeta duramente o mercado de trabalho. Então, vários pilares aí da jornada do imigrante eu teria feito do Brasil, antes mesmo de chegar aqui no Canadá. E uma coisa que hoje está em alta é realmente o idioma. Hoje o francês realmente abre muitas portas. Muitas portas. Você que está me ouvindo, muitas portas. Então, se você souber utilizar a língua como ferramenta também, eu acho que você vai ter muito sucesso na sua imigração. Perfeito. Você se vê no Canadá para sempre? Tricky question. Eu acho muito difícil. É difícil a gente se imaginar daqui a 10 anos. A gente tem muitos planos, né? Eu amo o Canadá. Como eu falei no início do podcast, né? Eu queria sair do Brasil. Hoje eu vejo o Canadá como o meu lar. Eu sou totalmente imersa na cultura, eu tenho amigos canadenses, a língua não é um problema para mim, por mais que, obviamente, o inglês de ninguém é perfeito, né? Mas eu tento melhorar o máximo que eu posso do inglês, estou estudando francês, estudo o máximo sobre a cultura, então o Canadá é o meu lar. É aqui que eu gostaria de ficar. Mas, nunca diga nunca, né? Quem sabe surge aí uma outra oportunidade e eu estou aberta a qualquer oportunidade que a vida me oferecer. Então, eu nunca digo que eu ficaria aqui para sempre, mas sim que eu vou para onde as oportunidades estiverem. O que você tá só perguntando? O que tá achando das montanhas? Que acho que a última vez que você veio, acho que a neve não deixou você curtir muito. Senhoras e senhores, uma coisa é você, caro amigo, que acompanha nosso amigo Joel, é olhar pelo Instagram. É você olhar aqueles stories. Eu assisti todos os seus vídeos, toda a sua playlist das montanhas, anotei todas as dicas, tudo. Eu fiz uma pesquisa. Eu tô acompanhando os teus stories, eu falo, eu sei de onde que ela pegou esse endereço desse lugar. Eu fiz canais americanos que eles fazem aquelas viagens de motorhome. Eu fiquei 6 meses estudando como eu poderia aproveitar da melhor forma possível as montanhas. Eu assisti, sem brincadeira, mais de 50 vídeos. Tudo. Não chega aos pés. De ver com os próprios olhos. Nossa, é breathtaking mesmo. É lindo, é absurdo. Você precisa e contrate nosso amigo, né? Por favor. Não, mas eu digo assim, vou ser bem sincera, tá? Nós viemos por nós, a gente alugou o carro, alugamos o Airbnb, pagamos o passe. É muito mais vantajoso, economicamente falando, você contratar o serviço do Joel para você ir até as montanhas, principalmente pela questão do aluguel do carro. Porque se você ficar no Airbnb, olha a dica, se você ficar no Airbnb em downtown, você se vira com transporte público, você vê todos os pontos turísticos praticamente a pé, e você não tem essa obrigação de... Estou falando em termos de turismo, né? De você contratar um carro. Agora, se você vai para as montanhas, obrigatoriamente você tem que ter um carro.
né? E por que não contratar o Joel, né? Que já tá com o passe, já tá com tudo ali para você conseguir. Então, querendo ou não, se a gente for analisar em termos de dinheiro, quem me segue sabe que eu adoro uma economia de tempo e dinheiro. E em um dia vai ver o que precisaria de uns 3 dias. Porque 3 você tá dias. indo com quem conhece, você não precisa. É porque assim, entenda, eu sou o tipo de pessoa que eu amo pesquisar. A minha vida é pesquisar. Eu amo fazer isso. Eu sou do time da investigação. Então, assim, eu amo realmente pesquisar e pra mim isso é um prazer, né? Agora, eu sei que tem muita gente que não gosta. É pra você conhecer os pontos turísticos, os principais pontos turísticos, pra você não perder tempo de viagem. Ano passado eu te levei lá, mas veio uma tempestade de neve. Eu tive muito azar. Chegamos aí juntos lá, acho que 2 vezes, né? A gente foi pra Lake Louise. Não, na primeira... o céu se fechou pra gente. Até o carro atolou, minha gente. Foi assim... Depois daquilo, eu providenciei correntes. Pá, tudo que tem direito. Você lembra que o Joshua era recém-nascido? Eu lembro. Ele estava no carro conosco. Recém-nascido. A Bruna tava lá. Eu falei, Bruna, fica fria. Tá eu e a Lúcia aqui. A gente vai quebrar tudo. Não, e a gente lá raspando a neve. Assim, tentando... Já fazendo conteúdo. Não, e eu fico impressionada. E eu quero elogiar que... Gente, esse homem respira conteúdo. Respira. Respira conteúdo. Somente... E essa é uma coisa... Muitas vezes a gente não consegue passar pelo Instagram como que a pessoa é pessoalmente. O Joel consegue. Sabe? Ele consegue, ele é exatamente aquilo que ele está mostrando nos stories. E um ponto bem importante é que talvez quem não cria conteúdo não consiga visualizar. É o quanto que isso consome de tempo da nossa vida, sabe? Então, entenda que este homem que está na nossa frente, muitas vezes ele deixa de estar com a Bruna, ele deixa de estar com o Joshua, ele deixa de estar com o irmão dele, com os amigos dele, para estar criando conteúdo. Eu já quase não tenho tempo. Eu não consigo responder WhatsApp, eu não consigo responder Telegram, eu não consigo responder comentários. Muitas vezes as pessoas ficam assim, doídas. Falam assim, poxa, responde a minha mensagem. Assim, eu sou uma. Assim, tem centenas de mensagens para responder. Então, e eu não crio 50% de conteúdo que o Joel cria. Então, assim, você que é amigo dele, né, consegue ver isso na pele. Então, certeza. talvez você que está nos assistindo, você não consiga. E muitas vezes eu vejo que a gente tende a criticar mais as pessoas ao invés de elogiar. Então, eu gostaria de pedir para você que está nos assistindo que você mande uma mensagem de elogio a este homem. Não sei se ele vai ver também, porque vai ser muita mensagem. Eu leio todos os vídeos aqui, eu leio todas as mensagens. Mas realmente, porque... Uma. E eu defendo realmente, porque quando eu estava no Brasil, eu queria muito que alguém criasse conteúdo sobre Orwa. Porque eu estava, assim, sedenta, querendo informações. E só tinha uma pessoa. Na época, ela uma vez na semana, ela postava uma foto do parlamento. Se você quer ir pra Orwa, você vai entender o que eu tô falando. E só postava aquela foto e eu ficava muito frustrada. Falei assim, meu Deus, eu queria tanto conhecer essa cidade, eu queria tanto ver essa cidade. Então, assim, hoje que você tem a oportunidade de ver a cidade, conhecer a cidade pela tela do seu celular, você vai lá e critica a pessoa que tá deixando de ficar tempo com a família dela pra mostrar coisa pra vocês. Então, isso realmente me parte o coração. Quando eu vejo as pessoas criticando quem está dedicando o seu tempo, o tempo assim que eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa da sua vida, mas você está lá, postando, respondendo mensagens, dando o seu melhor, sabe? Para você conseguir realmente ajudar as outras pessoas. Então, que a gente possa cada vez mais elogiar as pessoas que nos ajudam. Eu não escrevo nada se não for um elogio. Se for criticar, eu nem escrevo. Exato. Vou perder meu tempo. Exato. Então, assim, que a gente possa ser mais humano nesse sentido, né? Que a gente possa enxergar o outro lado. Porque a gente não faz ideia do porquê que a pessoa está postando aquele conteúdo, né? Então, eu acho que esse é o meu recado. E eu gostaria realmente de te agradecer. Porque se eu estivesse hoje no Brasil, e se eu estivesse vindo para Calgary, hoje conhecendo Calgary, e assistindo, sendo consumidora assídua do seu conteúdo, eu vejo, caramba, o quanto que você entrega de conteúdo. A pessoa consegue conhecer a cidade inteira, se ela conseguir te acompanhar. Se ela assistir todos os seus stories, se ela assistir todos os seus vídeos. Ela consegue... São 280 vídeos no YouTube. Não tem como vir para Calgary e falar, eu não sabia. Não tem como. Não tem como. E outra, você não apenas posta conteúdos da sua realidade. Olha quantas pessoas que você traz para elas falarem da realidade delas. Ou seja, é só você assistir, meu amigo. Quantos vídeos? 280 no YouTube. Jovem, você tem 1 ano para você assistir todos os vídeos. Sabe o que eu faço? Vou te falar o que eu fiz antes de vir para cá durante 6 meses. Eu peguei olha, eu entregando ouro. Eu peguei o perfil do Joel todo dia no jantar. Enquanto eu preparava o jantar, pegava o meu fone de ouvido, colocava e eu ficava ouvindo.
Tinha uma dica importante, pausava o vídeo, pegava o meu celularzinho e clicava lá, dica importante. Continuava o jantar. E assim eu vou conhecendo várias coisas que talvez eu não iria conhecer se eu não tivesse acesso a esse tipo de conteúdo. Então, assim, você tem a oportunidade hoje com a internet de conhecer tanta coisa. Aproveite o seu tempo da melhor forma possível. Então, se hoje você está vindo para Calgary, olha quanto conteúdo que você tem disponível. Isso existia há 3 anos atrás, há 4 anos atrás? Não. Então, aproveita. Aproveita e escreve um elogio aqui pro nosso Eu tô aqui por causa dele, velho. Boa. Eu tô aqui Boa. por causa dele. Por olhar a cidade e falar, nossa, me apaixonei, gostei, é isso que eu quero. E é como você falou, todas as informações estavam aqui. Aonde que eu vou morar? Tem vídeo? Sul, norte, tem tudo. Exato. A única questão que eu penso é que isso é de responsabilidade de cada um. É óbvio, tudo é responsabilidade de cada um, né? Óbvio. Né? Mas assim, que não tem como o Joel abordar em relação a isso, é mercado de trabalho. Ele não é policial. Sim. Eu que quero ser policial. Então eu vou atrás de conteúdo. E, gente, pelo amor de Deus, se você quer ser policial no Canadá, digita no Google Calgary Police. Vai aparecer o primeiro site, o site da polícia. No site da polícia vai estar lá uma aba chamada Career. Você vai nessa aba, adivinha só, vai ter o passo a passo para você ser policial. E é assim em todas as cidades. Todas. Mas mesmo assim tem vídeo de como a cidade consegue te ajudar a conseguir um trabalho. Isso, que eu trabalho fez. numa empresa de recursos humanos, que o cliente é o governo e ela faz tudo isso de graça. Então ela olha o seu perfil, ela verifica. Então, assim, tem vídeo no até canal, fizemos lá, entrevistamos o diretor e tudo. A gente faz o conteúdo, eu sempre fiz o conteúdo querendo mostrar o melhor que eu pudesse ajudar as pessoas, assim, é o chamado do Tio Canada, né? Hoje é a minha profissão, todo mundo sabe, não nego. A gente tem aqui o serviço, tem as coisas, mas por mais, 2 anos foi um chamado. A gente fez isso de forma voluntária porque a gente entendeu que a gente tinha uma missão, mostrar uma terra para uma galera aí que Deus queria trazer para cá. Não sei qual que é a pegada. E você enxergue isso como você quiser. Esse é o jeito que eu enxergo. E a gente fez o melhor que a gente pôde. A gente fez vídeo de todas as coisas através do meu olhar positivo. Eu vim aqui para ser feliz. É meio copo cheio. Esse sou eu. Eu já era assim no Brasil, não reclamava do Brasil, pau torando lá. Eu quero ver coisa boa, porque eu acho que no que a gente dá foco, expande. Então eu vou olhar porque me traz felicidade. Eu posso olhar muito mais para as montanhas da minha janela, eu vou ficar olhando bem na rua embaixo, que tem um abrigo, eu vou ficar falando tal, não sei o quê. O Canadá é o que é. Entende? Eu vou ficar reclamando de frio. Eu tô aqui, a oportunidade foi dada justamente por causa do frio, entende? É um país com uma população reduzida, que precisa de gente e tal, então eu falo, é desse jeito, eu que escolhi vir, não foi ele lá que me pegou da onde eu estava e me colocou aqui para eu começar a reclamar, entende? Então eu vou transformar a minha realidade. Se eu posso ajudar, eu vou ajudar com o que eu posso, que é mostrando a partir de um ponto de vista inspiracional com a minha realidade, e nas coisas que eu não sei, eu trago as pessoas. Eu trouxe a Lúcia aqui. Cara, o tanto de informação que tem nesse vídeo, se você não sair mais avançado no seu plano, esse é o jeito que a gente gosta de atuar, de trazer as coisas. Agora, de repente, eu recebo uma mensagem, como que é o mercado de trabalho para soldador de cano de dentro de navio, cano de cobre? Eu falo, meu amigo, eu não faço a menor ideia. Eu já escrevo assim, não faço a menor ideia. A gente não consegue saber de tudo. Tem o Google. E quem que consegue saber de tudo? Ninguém. E tá tudo bem. Tudo bem. Mas quando... eu entendo que hoje é muito difícil, o que eu percebo da dificuldade de boa parte das pessoas é conhecerem as ferramentas de pesquisa. É conhecerem realmente o que você fala do Google. Mas muitas pessoas realmente não sabem como que o Google funciona. O quanto que o Google pode te trazer de informações. E é genuíno isso. A pessoa realmente não sabe. Não sabe. E assim como você falou, assim, e não tem problema nenhum você falar assim, olha, guri, sério mesmo, pesquisa no Google. Não é ofensivo. Não é ofensivo. Eu tô tentando te ajudar. Sabe por quê? Porque a partir do Google vai surgir um mundo de informações. Sim. Às vezes quando a pessoa faz alguma pergunta assim, que eu falo, poxa, tá no Google, tá fácil. Eu vou lá no Google, escrevo, dei o print e mando pra ela assim, escrito Google. Aí, tipo,
Não é ofensivo. Sim. Não, eu tô tentando... Porque assim, eu não consigo verdadeiramente parar tudo que eu estou fazendo atualmente. No começo a gente até fazia. Sim. A gente até fazia, porque era poucas mensagens, né? Hoje a gente tenta responder o máximo de pessoas possíveis, né? No começo, eu fazia isso. Eu pesquisava no Google, eu mandava o link, eu traduzia... Você lembra quando a gente falava, tipo, Lúcia, quantas horas de tela tá aí? Daí a gente ficava, nossa, tá muitas horas, 3 horas, 4 horas. Que saudade de ficar só 4 horas na frente da tela, hein, Lúcia? Você lembra quando a gente falava isso? A gente, e um ponto aqui, pessoal, eu e o Jorge, a gente se conversa. Só pra... O pessoal às vezes acha que ela tá fazendo um negócio, eu tô ao contrário. Não, a gente é amigo. A gente é muito amigo. Aí o que acontece? A gente postava no começo, né, quando a gente tinha, sei lá, 5 mil, 8 mil, a gente postava, nossa, 5 horas de tela. Nossa, e a gente ficava exausto, porque tinha o college, tinha o trabalho, tinha muita coisa. Hoje... Não tem como você pegar meu celular e ter menos de 10 horas. Não tem como. É muito tempo. Full time. Não, o meu celular é meu instrumento de trabalho. Faz tudo ali. E é isso que a gente tá falando, assim, eu trabalho full time e tem as redes sociais, né? Então, e as redes sociais, é óbvio que é um trabalho. Não tem como... entenda, cada vez que você manda uma mensagem para uma pessoa que cria conteúdo, tem... centenas de pessoas mandando mensagem também, né? Então, assim, a gente tenta o máximo que a gente pode ajudar todo mundo. E quando a gente cria um vídeo no YouTube, é para realmente atender uma grande audiência. Porque a resposta da sua pergunta vai ajudar milhares de pessoas, sabe? E não apenas você. Então, eu acho que a gente pode... tentar ser, eu digo por todos nós, né, como seres humanos, nós sermos menos egoístas e pensarmos no coletivo. Então, às vezes, a gente manda sugestão de vídeo, sabe? Ou às vezes, quando eu mando, as pessoas às vezes ficam ofendidas quando eu mando o link do meu vídeo. Mas eu já respondi essa pergunta num vídeo de 20 minutos. Eu não consigo ficar 20 minutos com você num áudio te respondendo essa pergunta, mas eu fiz um vídeo. Então, eu mando o link desse vídeo. Quando eu mando o link do vídeo, eu quero te ajudar a você entender esse caminho. Por exemplo, como emigrar para o Canadá? Tem o passo a passo lá no teu canal. Tem o passo a passo como aplicar para visto. Tem tudo. o passo a passo como ser policial. Tem muita coisa. Então, às vezes, se você digitar no YouTube, se você digitar no Google, a resposta vai estar ali. Eu só peço gentilmente que você dedique um pouquinho do seu tempo para você assistir, porque a gente está dedicando um pouquinho do nosso tempo para fazer isso também. Então, se a gente trabalhar junto, todo mundo ganha. Todo mundo ganha nesse jogo. Eu acho que é interessante também para todo mundo que está assistindo o vídeo continuar ajudando os dois, seguir, curtir, comentar. Acho que isso é muito interessante. A gente já vai perguntar para você como que o pessoal te segue. Se o pessoal quiser aqui fazer alguma parceria com a gente, entrar em contato com contact@twocanada.ca, que também ajuda bastante. E como que o pessoal também segue, tem a sua área de membros, fala um pouco mais aí pro pessoal. Canadá Mais Que Um Sonho, Instagram, Canadá Mais Que Um Sonho, no YouTube também, Canadá Mais Que Um Sonho, estamos lá no Telegram também, que pode procurar lá, Canadá Mais Que Um Sonho. Tá no TikTok também? Cara, vou te falar. Porque assim, olha quanta coisa que a gente tem que fazer, né? Eu não, realmente, eu postei alguns vídeos lá, mas não tem como. Não tem como. Não, e eu até aproveitando, né? Já que estamos bate-papo, não é mesmo? Não, já tem conversa, né? Muita gente sempre fala assim, cria podcast, vê as pessoas criando. Gente, se vocês vissem o Serap que tá aqui, o quanto de tempo que eles se dedicaram só para montar essa estrutura e trazer esse conteúdo para vocês... Temos um produtor atrás da tela. Gente, oi, produtor. Temos um produtor aqui conosco, ele tá comandando as picapes aqui, o DJ, né, trocando as telas, tudo. Gente, é um trabalho danado, sabe? Então, tudo que é produzido dá um trabalho, né? Então, realmente, curta, compartilha este vídeo. Xande, tem mais recado aí? O pessoal pode achar o nosso podcast onde? Quais as plataformas? Spotify, Apple Podcast, siga a gente lá. Temos todos os lugares. Pessoal, tem o nosso grupo do Telegram também, tá aqui embaixo. Lá eu mando wallpaper, lá eu abro para perguntas, eu bato papo, eu mando os vídeos, as novidades, tudo que tá acontecendo. Então faça parte também do nosso grupo do Telegram e ajude lá no podcast batendo 10 mil. Xande, rapa a cabeça. Rapa a cabeça. Lúcia, queria te agradecer pelo seu tempo, por abrir aí a sua vida, compartilhar com a gente. A gente com certeza aprendeu muito aqui, pôde também se inspirar na tua jornada, saber aí o que você já passou, como que é a realidade aqui no Canadá, porque eu acho que é um papo sem filtros, né?
Então vai ficar registrado aqui, vocês vão poder conferir esse vídeo, encaminhe esse vídeo, compartilhe, mande nos grupos aí, nos ajudem, se inscrevam, dê um like, vão lá no canal da Lúcia, se inscrevam lá, mande uma mensagem. Às vezes não precisa perguntar nada, só manda uma mensagem elogiando, só que ela vai ficar feliz, eu tenho certeza. Fazer um brinde. E a caneca é sua, tá? A caneca é presente. Aqui para finalizar. Pessoal, obrigado aí e até a próxima. Lúcia, tamo junto. Obrigado, nessa. Obrigada a Você sabe vocês, que você gente. tem Foi um amigos prazer. aqui em Calgary. Nossa, com toda certeza. Muito Obrigado, obrigada, viu? viu? Foi sensacional. E eu gostaria de, novamente, né? Gostaria de elogiar o podcast de vocês. Está sensacional, baita estrutura e que perpetue. Muito sucesso para vocês, Tamo viu? nessa. Obrigado. Um abraço, pessoal. Tchau, até tchau, mais. gente. Tchau.